Posso olhar para o senhor? Posso olhar para o senhor? Claro, tá à vontade. Agora é o momento que o senhor vai falar, se quiser. Né? Seus advogados fizeram a sua defesa técnica do processo e agora é o momento da autodefesa do senhor. Se o senhor quiser falar, é um direito do senhor, mas que lhe lembro ou lhe trago ao conhecimento, o senhor tem um direito ao silêncio. Tanto eu, o promotor, até mesmo os seus advogados fizerem alguma pergunta, o senhor não é obrigado a responder e o fato de não respondê-las não vai pesar em desfavor do senhor. Eu quero responder. O interrogatório é dividido em dois momentos. Primeiro vou fazer perguntas sobre as condições pessoais do senhor, o seu contexto de vida. Vou fazer a leitura da denúncia, o senhor tem conhecimento formal da acusação que pesa contra o senhor e vou passar a fazer perguntas sobre esses fatos, os fatos constantes da denúncia. O senhor tem direito a uma entrevista com seus advogados, a uma conversa reservada, que já fez uso antes desse momento. Tem direito ao silêncio, que eu já expliquei do que se trata. E lembro o senhor também que a confissão espontânea, se eventualmente o senhor confessar os fatos, por ajudar a esclarecer o processo, e se no final houver uma condenação, eventualmente, a confissão do senhor é uma causa de redução da pena. Sua pena é reduzida por essa circunstância. Ok, seu Manuel? Ok. Então me fale um pouco do senhor. O senhor é natural de Barra do Corda, é isso? Sempre residiu em Barra do Corda? Eu nasci em Papo dos Vieiras e vim para Barra do Corda. Eu morei sempre em Barra do Corda. E depois sempre morou na Barra, né? O senhor já morou em alguma outra localidade? São Luís, mas foi pouco tempo. O senhor estudou, seu Manuel? Estudei aqui e estudei em São Luís. Até que período que o senhor estudou? Até o primeiro ano. Até o primeiro ano do ensino médio. Ensino médio. Então o senhor sabe ler, sabe escrever. Sim. Por que o senhor não continuou os seus estudos? Porque eu tinha que trabalhar com meu pai. Nesse período, o Pedro tinha um comércio dele, o Rigo tinha saído para estudar em São Luís, as filhas, eu tinha que dar continuidade no trabalho com meu pai. O senhor, então, por conta do trabalho, não concluiu os Sim. seus estudos. Me diga a respeito da família do senhor. O senhor é casado? Casado, Sim. tenho 2 filhos e uma neta. Qual que é a idade dos seus filhos? São maiores? São Um dependentes? 23 e um 16. Eles ainda moram com o senhor ou já Sim, moram com o senhor? sim. Antes da situação e da prisão do senhor, qual que era a atividade profissional que o senhor exercia? Eu trabalhava com meu pai na fazenda. Eu era proprietário e gerente Da fazenda. da fazenda. Proprietário e gerente. Qual que era a renda aproximada dessa atividade profissional do senhor? Doutor, a renda lá não tem a renda lá é venda de gado, é o seguinte, venda de gado, a necessidade que a pessoa está trazendo o dinheiro, você vai usando. Certo? O senhor não tinha uma renda mensal própria para Pra pagar mim, suas despesas, eu tinha uns sustentar caminhão, a sua família? eu Qual tinha era a uns renda caminhão que o senhor meu tinha? trabalhando no loteamento Ronier de Barros. Tinha 3 caçambas, uma carregadeira, uma patroa e um pipa. Trabalhando alugado. Então essa é a renda do senhor? Era a minha renda, era. São 6 implementos. O senhor já tinha sido preso, processado antes? Não, Não. senhor, não, senhor. O senhor tem algum tipo de vício? Não, Sim. não, senhor. O senhor é eleitor em Barra do Corda? Sim, Certo. Vou passar a fazer a leitura aqui tudo bem. a narrativa da denúncia. Segundo narrou o promotor de justiça, no dia 6 de dezembro do ano em curso, no caso 2017, por volta das 7 horas da manhã, no loteamento Morada do Rio Corda, localizado no bairro Trizidela, nesta cidade, denunciado Manuel Mariano de Souza Filho ceifou a vida de seu pai e ex-prefeito dessa cidade, o senhor Manuel Mariano de Souza, efetuando disparo de arma de fogo calibre 38. A arma até então não encontrada, sendo o tiro disparado a queima-roupa numa distância de 5 a 30 centímetros, na região póstero-lateral direita do pescoço, que causou sua morte mesmo após ter sido socorrido, por ocorrência de choque neurogênico devido à lesão raquimedular alta, provocada por ação de instrumento pérfuro contundente, conforme consta do exame cadavérico. Segundo apurado, a vítima encontrava-se em sua residência no dia acima citado, quando por volta das 6h15, seu filho Manuel Mariano de Souza Filho, popularmente conhecido como Júnior do Menzin, chegou ao local conduzindo uma caminhonete Ford, modelo Ranger, cor prata, placas OXX3341, e o convidou para irem até a residência do advogado Luiz Augusto Bonfim Neto, localizada no loteamento Morada do Rio Corda, para saber notícias do andamento do processo movido junto à Justiça Eleitoral, visando empossar o denunciado Júnior do Menzin como prefeito
desta cidade. Ato contínuo, rumar em direção ao loteamento, passando antes pela Vila Nenzinho, ocasião em que a vítima falou para o filho que queria urinar. O denunciado então dirigiu o veículo até o final do loteamento e depois pegou a rua esquerda, parando em local ermo onde estacionou na contramão. A vítima abriu a porta e começou a descer do carro, quando, sem qualquer chance de defesa, foi atingida pelo tiro fatal. Na delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva. Afirmou que, apesar de estar sozinho no veículo com seu pai, não avistou mais ninguém no local e que ouviu um barulho que parecia uma pancada de madeira no carro. E que em seguida a vítima teria conseguido falar o seu nome, Mariano. Declarou ainda que, ao perceber que seu pai estava ferido, ligou para o celular do advogado Luiz Augusto, informando a ocorrência, dirigindo-se até a sua residência, onde Luiz Augusto teria assumido a direção do veículo e seguido até o posto de combustível da família, local onde a direção foi repassada para o motorista ao cunhado de Pelé, Neguinho. Na sequência, prossegue. Dirigiram-se para a UPA, unidade de pronto atendimento, aproximadamente 40 minutos após o registro das imagens capturadas pelas câmeras do local do crime, local em que a vítima recebeu socorro médico, sendo posteriormente transferida para a cidade de Presidente Dutra, onde veio a óbito. Nesse lapso temporal, o delegado de Polícia Civil, Renildo Ferreira, tomou conhecimento de que o veículo usado por Júnior teria sido levado a um lava-jato, onde efetivamente foi apreendido já lavado e sem banco do passageiro, que havia sido retirado porque estava encharcado de sangue. A materialidade encontra-se consubstanciada pelo exame cadavérico, folhas 210, 217 do inquérito, onde se constata que o tiro que ceifou a vida da vítima foi efetuado a curtíssima distância, de 5 a 30 centímetros. Consta ainda as análises do sistema de câmeras capturadas pelo CFTV, apreendidas no loteamento acima citado, que demonstram claramente a incompatibilidade da versão apresentada por Manuel Mariano Souza Filho, bem como as perícias criminais já acostadas aos autos. Laudo de exame de vistoria de veículo, laudo pericial criminal, residuográfico e suportes de objetos, de folhas 181 a 208, que também demonstram totalmente a versão apresentada pelo denunciado. No curso das investigações, constatou-se que o órgão denunciado, Júnior do Nenzinho, praticava furto de gado das fazendas do seu pai, pois estava muito endividado em decorrência de compromissos firmados durante sua campanha eleitoral, o que teria levado a cometer o homicídio em tela, pois seu pai havia marcado para o dia em que foi assassinado para ir fazer uma recontagem do gado, já tendo para isso, inclusive, contratado outro vaqueiro, fato que levaria à constatação dos furtos praticados por Júnior. Ademais, causa estranheza o fato de ter o mesmo ficado com o pai quase morto no interior do veículo, transitando sem efetivamente buscar imediato socorro. Cabe destacar que durante a missa realizada com o corpo presente, o órgão denunciado tomou conhecimento que havia sido decretada sua prisão e tentou evadir-se, não comparecendo sequer ao sepultamento do seu pai, indo homiciar-se na residência de Antônio Moraes Silva Filho, no bairro Altamira, nesta cidade, onde foi preso. Esses são na íntegra os fatos que são atribuídos à pessoa do senhor. Ele pergunta, esses fatos são verdadeiros? Não, senhor. São verdadeiros em parte, nada procede, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro? Para isso, doutor, tenho que contar a história todinha. Exato. Tá? Posso? Pode, claro, o momento é do senhor e da sua autodefesa. Então o senhor de início diz que nenhum desses fatos é verídico, é isso? Verdade. Um dia antes, nós pedimos para o Luiz Augusto e a São Luís pegar a pauta do dia da votação do processo eleitoral. O senhor se refere a nós, ao senhor e seu pai, sim, é isso? Certo. Sim. Porque teve uma pauta lá que foi a unificação do processo com a prova, certo? Aí marcaram a outra pauta, botaram a data do dia 5, a pauta para o dia 11, que é a votação. Nós já botaram no Diário Oficial dia 5. Dia 5 à tarde, o Luiz Augusto chegou no escritório, no nosso escritório, e falou que 7 horas da noite
a pauta já estava no Diário Oficial, certo? Aí o pai estava lá, conversamos com ele, disse, não, mas eu vou conversar contigo amanhã de manhã cedo, porque essa hora eu não quero mais saber de história não. Então, vou me ausentar, vou para casa. E o Mariano amanhã me pega por volta de entre 6h40 e 7 horas, porque 7h30 eu tenho que fazer a unha. E eu fiz isso, saí da minha casa. Cheguei na casa dele por volta de 7h40, dei a benção à minha mãe. Não, o senhor não pode interferir. O acusado falou, fez menção ao horário 7h40. 6h40, desculpa. O advogado interferiu. Desculpa, porque 6h40. 6h40. Qual foi o horário final? 6h40. E o senhor fez menção a 7h40? Não, eu me confundi aqui no horário. Aqui, não. O senhor pode prosseguir. 6h40. Cheguei na casa da minha mãe, ela saiu, dei a benção, entrei, fiquei na porta, na sala com ela. O pai chegou, dei a benção para ele, abracei ele, que é de costume. E ela disse, olha Mariano, volta com teu pai daqui a 50 minutos. Porque ela trabalha com minuto, ela não, esse povo antigo não trabalha com hora, minuto. Eu digo, que hora? Ela disse 7h30. Tá bom. Disse assim, eu saí com meu pai. Porque ele não, o André, que é policial, que é o segurança dele, só trabalha com ele quando está de folga. Entendeu? Ele não é segurança dele diário. Então, já que o senhor chegou nesse ponto, que eu ia lhe perguntar o seguinte, o seu pai, quando costumava sair de casa, ele ia acompanhado de uma pessoa que fazia segurança e funcionava como motorista? Às vezes. Esse pessoal geralmente é um policial, é isso? Sim. No caso, nessa época, quem que fazia esse serviço para o seu pai? Nessa época, o André estava, mas ele trabalhava no quartel, só nas folgas que ele acompanhava o pai. Mas seu pai costumava sair de casa sozinho, desacompanhado? Ele saía não, ele me aguardava. Ele me aguardava o Pedro. Ou saía com o Zé Antônio, motorista dele. O senhor tinha o costume de sair somente, o senhor e seu pai? Várias vezes. Motorista, de segurança? Eu cansei, doutor, tá na chácara de domingo, ele me ligar para me apanhar ele 2 horas da tarde para ir no posto. Eu passava a tarde com ele. Deixava minha esposa, deixava o doutor sobrinho lá na chácara e passava a tarde com ele. Não tinha policial porque de sábado e domingo eles não trabalham. É a folga deles. Então, nesse dia em especial, o André não trabalharia? Até naquele momento ele não estava na porta. Mas ele chegaria para trabalhar? Não sei lhe informar. Eu não sei lhe informar. Se ele trabalhar nesse dia. Mas ele também não esperava o pai. Sempre ele tinha aquela... E esse horário de saída de vocês, né? Quem que definiu esse horário? Foi o senhor ou foi o seu pai? Não, ele sempre definia Ele determinava. Certo. O senhor pode prosseguir. Ele determinava o horário. Esteja aqui tal hora. Certo. E eu tinha que estar no horário determinado por ele. Certo. Até por pai, por respeito, eu tinha que cumprir o... Entendi. Entendeu? E nesse dia, nós tínhamos marcado com o Luiz Augusto para ir na casa dele. Como o Luiz Augusto chegou cansado, o Luiz Augusto ele só acorda de 7 para frente, certo? E eu saí da casa dele, ele disse, Mariano, vamos passar na casa do Cirlei. Se o Cirlei estiver na esquina, a gente apanha ele. Se ele não estiver na esquina me esperando, que é de costume, nós vamos embora. Passamos na frente da casa do Cirlei, ele não estava fechada a casa. Quem é Cirlei? Cirlei é um cara que trabalhava com o pai. Às vezes ele dizia mais o pai, que o pai não descer do carro para abrir colchete e cancela da fazenda. Para não empatar o motorista, abrir, descer, fartar o carro. O Cirlei sempre acompanhava ele. Um amigo dele. Viu? Evitar o motorista descer, abrir a cancela, passa o carro, vem, fecha a cancela e sai no carro, para não perder tempo. Viu? E nesse dia o Cirlei não encontrava na porta e nem na esquina. E nós tocamos o loteamento. Chegou próximo à casa do Luiz Augusto, eu tentei fazer a ligação, não consegui. Estava dando fora de área o telefone. Antes de saírem vocês, né, da casa do seu pai, quando o senhor foi buscar, vocês entraram em contato com o Luiz Augusto? Estamos indo, estamos não, saindo tentamos entrar em contato com ele, não conseguimos, mas a gente sabia que ele estava em casa, que ele só sai de casa depois de 8, certo? Ele não sai cedo de casa. Aí entrei no loteamento, tentei falar com ele próximo à casa dele, não deu área. Aí ele disse, Mariano, eu quero urinar. Eu digo, pai, logo depois da casa do Luiz Augusto, pai, aí próximo a essa casa aí, olha as pessoas fazendo caminhada. Deixa eu lhe perguntar só antes da gente passar esse próximo ponto.
Vocês tinham o costume de ir na casa do advogado e não no escritório, e por esse horário da manhã, cedo, 7 horas? O pai só tratava o assunto político desse caso meu aqui, dessa eleição passada, na casa do Luiz Augusto, não tratava no escritório. Sempre foi assim? Porque o escritório lá não era dele, o escritório lá era meu. Às vezes ele encostava no escritório, que é onde era Alvorada, que é um depósito muito grande, chegava com 2, 3 melancia, comia melancia com o pessoal e saía. A gente só tratava mais na casa dele. Do Luiz Augusto? Do Luiz Augusto. E por volta desse horário? Deixa eu te explicar direitinho. Quando nós subimos, encostamos, passamos na casa do Cirilo, não estava, fomos na casa do Luiz Augusto, tentei ligar, não deu. Disse, Mariano, bora dar mais uma volta aqui? Não, mas só para complementar a pergunta, para esclarecer. Era costume, então, era prática recorrente do senhor, do seu pai, consultar com o advogado, esclarecimento nesse horário da manhã, não no escritório do advogado, sim, mas na residência? Sim, mas era na residência. Tanto cedo, esse horário que eu lhe falei, como meio-dia e como a tardinha. Certo? Porque ele não, a partir do dia que esse processo estava em trânsito lá, ele não queria que o pessoal que andava mais ele ficasse sabendo, né? Para não estar conversando, não tá. Até por causa da. Certo. Viu? E de lá na frente do eu tentei falar com o Luiz Augusto, não consegui. Aí ele disse, Mariano, vamos dar uma volta. Aí entramos no loteamento, descendo a rua principal, eu disse, Mariano, eu quero urinar. Sempre que eu estou com o Zé Antônio, Mariano, eu encosto aqui nessas casas de construção, eu vou urinar. Quando eu vou encostando, vê o pessoal fazendo caminhada. Eu digo, não, pai, não. Você é um cara público aqui, o pessoal tira uma foto do senhor, bota na rede social e aí. Eu sabe o que é mesmo? Aí descemos. Depois vamos lá para o último retorno, para te mostrar a área que eu estou gradeando para plantar. E de dentro do carro me mostrou. Só eu procuro um lugar para me descer, para me urinar, Mariano. Aí eu encostei o carro do lado do meio-fio, mas tinha muito sabiá, aquele mato curto. Aí ele disse, não, bota do outro lado. Encostei do outro lado do carro. Afastei o carro, encostei. Conversando com ele normal. E ele pegou no Vala-me Deus e ficou conversando comigo. Aí ele até falou, Mariano, eu plantei o ano passado, plantei esse ano, não, pai, mas a chuva foi pouco, mas planta de novo que o capim vai nascer. Mas está seco, então ele está. Aí ele conversando e virando. Viu? Quando ele posicionou o quadril dele, que ele não desceu as pernas, que não tem a perna direita dele, ele não tem o apoio, a sustentação. Que ele empurra para virar a cintura dele, ele ficou conversando comigo, uns 3 a 4 minutos, eu escutei, deu uma pancada forte no carro, que seja um pedaço de pau batendo na lata do carro, e ele fez, ô Mariano, aí eu agarrei na porta do vidro do carro, que ele sempre anda, doutor, com o carro, ele não fecha o vidro do carro, sempre ele deixa 4 dedos, porque ele não gosta de ar-condicionado. Aí eu estiquei, puxei o vidro, puxei de uma vez assim a porta, viu? Aí disse, pai, você está passando mal? Aí também ele não falou mais. Aí eu já fiquei sem ação. Peguei o carro, chegando próximo à casa do Augusto, liguei para ele, Luiz, eu quero falar contigo, o pai está passando mal. Ele só estou aqui na porta. O senhor disse que não percebeu nada, só que o seu pai estava passando mal. Só uma pancada e ele passando mal. O senhor ouviu uma pancada? Pancada, tipo bater na lateral do carro, um pau, um marreto. Viu? Nesse momento eu estava na frente, estava na direção, segurando a direção aqui, sempre olhando para frente. E ele conversando comigo, ele sempre conversava comigo. E para descer tinha dificuldade. Ele continuou depois da pancada conversando? Não. Depois da pancada não. Antes da pancada ele sempre estava conversando comigo. Depois da pancada ele não conversou mais. Eu peguei na porta e puxei. Para fechar a porta. Aí dei partida no carro, quase eu não saí do carro. Aí o telefone do Luiz já estava no Bina no meu. Quando eu liguei 2 vezes só dei 2 chamadas e ele atendeu. Luiz, rapaz, tu tá onde? Eu tô em casa. Pô, o pai tá passando mal aqui. Eu tô na porta. Cheguei na porta, na casa dele, encostei na porta, passei a direção para ele, viu? E antes de chegar na casa dele, doutor, eu vi um pouquinho de sangue no ouvido dele. Viu? Antes de chegar na casa. Viu? E nessa hora o Luiz pegou o volante do carro. Do jeito que ele estava de camiseta, de dormir, pegou o volante do carro. Antes de chegar na Alvorada, eu liguei. Neguinho, tu tá onde? Que é o motorista do pai. Viu? O pai tá passando mal. Ele só tô na frente da loja aqui, do escritório aqui, esperando vocês aqui para abrir. Eu digo, não, o pai tá passando mal. O carro, ele dorme com o carro no posto. E todo dia ele desce para a porta do escritório para ficar aguardando a gente lá. Ele era o motorista do pai só para viagem. Mas aqui dentro da cidade, ele andava comigo, certo? Andava comigo.
Quando eu cheguei lá, o Luiz disse, Júnior, eu tenho que ligar, vamos ligar pro doutor... Ele não é médico do SAMU, a esposa dele que era diretora, doutor Jerônimo. Viu? Mas meu telefone não está aqui. Neguinho, pega a direção do carro, desce para a UPA com o senhorzinho, que eu vou pegar o pajeiro dele e vou tentar falar com o Jerônimo. E descemos para a UPA. Viu? Quando chegou na UPA, viu? Eu já não vi mais quando meu pai desceu do carro. Quando eu fui perceber na UPA, eu já estava numa cadeira de roda já, com o scalp já na mão. Viu? Foi quando minha esposa chegou com meu filho, viu? E ela me disse que já estava mandando o meu pai para a Prisenduta na ambulância. Viu? E ela queria que eu fosse acompanhando também. Viu? E ela disse, Maria, eu tenho que pegar minha bolsa. Viu? Vou passar lá em casa. Ela desceu, ela passou lá em casa, ela desceu, pegou as coisas dela. Quando chegou na porta do posto do Rigo, o Antônio Filho recebeu uma ligação do delegado Renildo, dizendo que estava esperando ele na Fazenda Chapada. Aí a Janaína ligou para o irmão dela pegar a bolsa dela, que ela tinha esquecido dentro do carro, na porta da academia, que o carro tinha ficado na academia. Ela desceu de carona. Ela desceu com alguém lá para a UPA, quando ela soube. E o carro dela ficou na porta da academia com a bolsa dentro. E ficamos uns 15 minutos no posto do deputado ali na BR, aguardando a bolsa da Janaína. E o Renildo, nesse momento, fez 3 ligações para o meu filho. Doutor Renildo, 3 ligações, que estava esperando lá na Fazenda Chapada. A bolsa chegou, botou no carro e nós saímos para a Prisenduta. Quando chega no quebra-mola da Fazenda Chapada, ele está lá aguardando. Passa para o banco dianteiro, ele vai para o banco dianteiro e fomos conversando até Prisenduta. Nesse momento a ambulância já estava na frente. Viu? Chegou em Prisenduta, eu fui para uma loja do Rigo, que é alugada para venda de pneu, fiquei no escritório, aguardando o resultado. Viu? Lá em Prisenduta, com as meia hora, 40 minutos, que eu vim saber da morte do meu pai. Eu vim saber. Viu? Esses são os fatos do senhor? Na ida, doutor, na ida para Prisenduta, o Antônio Filho perguntou, doutor Renildo, e a Range? A Range está no posto de lavagem. Ele disse, não tem problema não, é só sair do pai do Júnior, não tem problema não. Chegar em Prisenduta, eu resolvo isso aí. Não é bom o senhor ligar daqui, que tem área, meu telefone tem área, o senhor tem área, o senhor está falando com a pessoa aí. Não, eu resolvo isso depois. Aí também eu tinha tomado um sedativo, eu não estava também em condição de estar respondendo e nem conversando. Entendi. Aí o senhor autorizou que ele levasse o... Não, eu não autorizei. Não, autorizou, digamos assim, tacitamente, deixou... Mas eu não estava em condição de resolver nada ali. Entendi, eu entendi. Deixa eu lhe perguntar, Manuel. O senhor tinha sido candidato à eleição de 2016. Sim. Né? Aqui a menção que eu li que o senhor teria dívidas de campanha. É verdade isso? O senhor estava endividado na praça? Não, eu vou lhe explicar. Eu tinha nos postos carro fretado, no posto que eu digo abastecimento, e carro fretados, e carro de som, certo? Isso é propriedade do senhor, é isso? Não, a gente aluga, né? Sim. A gente aluga. Uhum. E eu tinha um financiamento no Bradesco, a longo prazo, um no Banco do Brasil, certo? O que eu perguntei isso decorre da sua campanha, esse débito, ou é débito que o senhor tinha... Não, esse débito foi feito na campanha, só que o débito eu cumpri os débitos. Viu? O senhor não tinha dívidas, então, pendente? Não fiquei com dívida porque, entenda, eu tinha um conjunto de máquinas, implementos de fazer estrada. Uhum. E esse conjunto de máquinas eu vendi. Viu? Fora esses 6 caminhões que eu tinha um jet ski, tinha uma Pajero Food, meu filho, tinha um Corolla. E tudo isso eu vendi para sanar a situação. Ainda ficou os débitos, ficou o débito do Banco do Brasil, ficou do Bradesco que eu não paguei, que é a longo prazo. Ficou um débito também no pessoal que faz adesivo, camisetas. Entendi.
Viu? E a relação do senhor com o seu pai, como era? A relação minha com meu pai, ele não me tratava como filho, como amigo. Viu? Como assim? Nós tínhamos uma liberdade para conversar. Às vezes ele discutia com a mãe, aí chegava a dizer, Júnior, pai, tua mãe tá abusada demais, eu ia lá, conversava com ele, não pai, não é isso aí, vamos, briguinha velha besta. Às vezes ela queria reformar a casa, 2 vezes, 3 vezes no ano, ele proibia, eu ajeitava com ele para deixar reformar a casa. O senhor tinha algum desentendimento com seu pai? Não, eu conversava com ele. E às vezes o pai chegava com um funcionário, naquela maneira de pessoas de 79 anos, 80 anos, rígido. Eu digo, pai, não faça isso não, esse rapaz está trabalhando direito, esse rapaz é o seu braço direito também, ele ajuda demais, não reclama o rapaz não. Não, tá bom, deixa o Mariano aí e resolve. Eu não tinha motivo nenhum de tratar meu pai mal. E em relação a essa fazenda, vocês, a menção aqui que se faria uma vistoria, o seu pai faria uma vistoria para fazer não entendo. verificar a questão do gado, o senhor fez menção aqui que era responsável por fazer o gerenciamento disso aí. Todo mês haveria um furto, uma subtração indevida de gado, que possivelmente seu pai descobriria nesse dia. Todo mês de janeiro o gado é conferido. Mês de janeiro. Todo o gado das fazendas era conferido. Do seu pai, mas eu digo, é uma conferência interna, mas são todos declarados, regularizados, todos são? Todos, entendo. Todo mês de janeiro há uma conferência dos gados. De janeiro a dezembro, já passando um ano, não se confere, só vende. Ele tem uma base do que está lá do que ele vendeu. Quem tem uma base? Eu tinha base, ele tinha base. Mariano tinha 400 gado na Copaíba. Isso é uma base de fazer um cálculo mental? A gente só anotava no caderno, mas gado é o seguinte, se você tiver 400 num ano, você tem perdido 20 ou 25, porque morre. E quem que fazia essa anotação? Eu e ele. Seu pai? Eu e ele. O senhor e seu pai faziam a anotação disso no caderno? No caderno de vocês? No caderno dele. No caderno dele. E vocês faziam essas anotações e isso ficava registrado apenas internamente? Internamente, só nós dois, que passou um período que o Pedro estava dando muita despesa para ele. Então ele não queria que o Pedro soubesse que ele estava com esse gado, viu? Porque o Pedro pedia para a mãe e a mãe tinha que cantar no juízo do pai para o pai vender esse gado e ajudar o Pedro. Sempre dizia, Mariano, não vamos falar em quantidade não vamos falar em quanto nós vendemos. Mas sempre mas ele lá, mexendo no gado. Sempre. Quando ele ia viajar, doutor, ele deixava separado o gado de venda. Ele separava 100 boi para vender. Viu? O senhor estava fazendo algum tipo de venda do gado sem conhecimento dele? Não tem como fazer sem conhecimento dele. Eu vou te explicar por quê. O gado tem que ser botado no curral. Quem vai comprar uma carrada tem que botar 100 gado para escolher. O gado tem que estar com a licença da vacina em dias, tem que estar com a guia de transporte, que é o GTA, tirado na GED, e tem que estar também com a nota fiscal do pequeno produtor. Como que você faz tudo isso se um dos sócios está sabendo? Então, necessariamente, ambos tinham conhecimento? Tinham conhecimento de tudo. Inclusive, doutor, o dinheiro era depositado em 2 contas, NT Participação e Posto Carreteiro Alvorada. Só que ele não pegava dinheiro no NT, ele pegava no posto, porque a rotatividade de dinheiro no posto era mais. Todo o dinheiro de circulação, eventual venda, alienação, circulava por essas 2 contas? 2 contas, mas deixa eu te explicar. Quando, vamos supor, o doutor Sobrinho chegava e dizia, Júnior, eu quero comprar uma carrada de gado. Amanhã é sábado, Aí o pai dizia, Mariano, peça para ele trazer o dinheiro em espécie. O doutor Sobrinho fazia? Não, é um exemplo. Mariano, manda ele trazer o dinheiro em espécie, que é sábado, eu não entrego o gado sem o dinheiro. Como o cara tem um caminhãozinho lá pro lado do Pernambuco e tem o dinheiro da carga de gado, ele sempre traz guardado 32, 34 mil reais. Às vezes eu ia pesar gado mais ele e repassava dinheiro em espécie para ele. Nem todas as vezes, mas acontecia isso. Viu? Mas o montante maior, ele entrava na conta da NT e eu jogava para o posto. Porque ele pegava dinheiro diário lá no posto, diário. Então, o senhor está me explicando que não teria muito. O senhor
subtraiu, não fez nenhuma alienação sem o conhecimento do seu pai, e por conta disso não tem nenhuma desavença entre vocês. Não, doutor, é um movimento de gado, é um movimento de dinheiro muito grande. A partir da hora que você está mexendo, um dos donos, dos sócios, fica sabendo. Viu? Eu comecei a trabalhar lá em 2010. Viu? E nunca tive problema com o irmão meu e nem com meu pai. E os irmãos são sócios dessa empresa. NT Participação. Seu pai tinha algum desafeto nessa época? Rapaz, eu andava muito com ele, ele teve uma época, antes de acontecer isso com ele, já vai fazer 9 meses, uns 5 meses atrás, ele andava com um revólver e uma pistola. E eu sempre preocupado, conversava com minha esposa e dizia, o que está acontecendo com o pai, que o pai está andando armado? A Janaína dizia, Mariana, é perigoso estar andando armado. E eu consegui um dia, doutor, convencer o Rigo, que o Pedro não quis ir, convencer o Rigo para levar o Rigo até ele de manhã e conversar com ele, dizer para ele que ia ter uma blitz aqui em Barra do Corda muito grande, ele não cuidava dessas 2 armas. Ele entregou as 2 armas para a mãe guardar, viu? Quando passou uma semana, ele disse, eu quero minhas armas de volta. Mas aí especificamente alguma situação, alguma pessoa que pudesse querer tentar... Eu não sei lhe explicar. Porque às vezes ele não saía comigo, às vezes saía com o motorista e às vezes saía com o André. Ele bebia também. Mariano, há um outro processo que atribui a coautoria desse crime também a um ex-vaqueiro, que seria o Luzivan, né? Sim. O Luzivan. Inclusive que a versão que estariam de comum acordo, o senhor, ele, por conta dessa venda de gados. Procede isso? Não. Qual que era a relação do senhor com o Luzivan? A relação minha com o Luiz era de patrão. Ele era funcionário da NT Participação. Ele atendia o mandado meu, o mandado do meu pai e o mandado da minha mãe. Lá ele não atendia mandado, nem do Rico, nem do Pedro, nem das 3 meninas. Porque sempre vai dizer, aqui é eu, Mariana e a Sandinha. Viu? O senhor possui arma? Nunca usei. O senhor tinha uma arma calibre 38? Não, nunca usei arma. Nunca usei arma. Em toda a minha vida nunca usei arma. O senhor quer falar algo mais em sua defesa? Eu já ouvi os seus esclarecimentos, já entendi a sua versão, já fiz as perguntas a respeito da autoria, de quem seria a eventual indicação do autor, caso não fosse o senhor. Quando aconteceu, é porque eu não Perguntei a terminei. respeito da arma. A versão que consta ainda é que o senhor demorou muito tempo, né? Tanto para procurar Luiz Augusto e depois se dirigir até a UPA. Não, mas eu não circulei por lugar nenhum. Eu passei na avenida uma vez só. Passei uma indo com ele e passei outra voltando para casa do Luiz. Viu? Eu não fiz giratório e nem retorno dentro do loteamento. O senhor não fez? Eu não fiz. O senhor não fez. Eu não Imediatamente o senhor ligou e o que o senhor explicou é que o senhor não viu que o seu pai estava de logo ferido. Não, vi não. Vim perceber, chegando na casa do Luiz Augusto, foi que eu fiquei mesmo ruim. Quase eu não chego na casa dele. Viu? O senhor explicou que como o carro foi lavado, né? Teria sido meio que uma doença do senhor. Não estava. Eu já fiquei sabendo da lavagem do carro. Na hora que ele comentou, o Antônio Filho comentou com o Renildo, o delegado estava ciente que o carro estava lavador. Ele estava informado. Viu? Ele estava informado. Está tão informado que ele disse que era só um sangue no banco dianteiro, do lado do passageiro, mas não tinha problema não. Depois ele resolveu isso aí. E no momento estava eu, estava o Antônio Filho, estava o Neguinho e minha esposa dentro do carro. Eu já procuro o senhor essa versão também não procede de que Não, senhor. O senhor falou que não tem arma, também desconstituiu a questão do uso. O senhor quer falar algo mais em sua defesa? Quero, doutor. Na minha chegada de Presenduta, eu fui visitar meu irmão Pedro. Viu? Ele estava bebendo. Fui até a casa dele. Chegada, o senhor diz o retorno. Na minha chegada de Presenduta para Barra do Corda. E lá, uma policial me chamou para me mostrar o meu trajeto. Todinho. Isso. Entrei na viatura da polícia e fui mostrar o que eu fiz. A trajetória todinha no carro. Viu? E de lá, eu retornei para casa da minha mãe e do meu pai, esperando meu pai chegar de Presenduta. Certo?
No outro dia de manhã, o Rigo me chamou e disse: Júnior, o delegado Felipe, que é teu amigo, meu amigo também, está me aguardando lá em casa para te conversar com ele. Eu saí com o motorista, o Andrei, fui para casa do Rigo. Cheguei na casa do Rigo, no escritório dele, estava o Renildo, doutor Renildo e doutor Lúcio Reis. Tá. Eu disse: pai, senta aí, vamos, eu nunca mais tinha te visto, vamos conversar. Nesse momento o Luiz Augusto chegou e sentou do meu lado. O advogado. E ele me fez, conversando e fazendo várias perguntas e eu respondendo. Perguntas de que tipo? Essa mesma pergunta que o senhor está fazendo para mim, em relação da morte do meu pai e a venda de gado. Viu? E a relação que eu tinha com meu pai. Viu? E se eu tinha autorização para vender gado. Respondi tudo para ele. Viu? Quando foi por volta de 40 a 50 minutos, o Rigo ligou para o Andrei dizendo que a Roseana, o Sarei Filho e o Edinho Lobão estavam indo na casa dele me visitar. Viu? Quando eu falei que eu ia atender eles, o doutor Lúcio Reis, não, tem problema, vai. Viu? Quando eu cheguei para sentar de novo para conversar com eles, já tinha encerrado a história. Aí minha esposa foi me buscar, eu fui para casa da minha mãe, passei o dia lá, viu? Passei o dia lá, quando foi 7h30 da noite, o sargento Salles chegou com um documento imprimido. Viu? Eu conversei de manhã com ele, eu não fui intimado para dar depoimento, eles me chamaram para uma conversa na casa do Rigo, por volta de 9 horas. Quando foi 7h30, o policial... trouxe apenas para assinar. Só para me assinar. Eu tinha acabado de ser medicado pela doutora Olinda. Deixa eu tentar entender o que o senhor quer me dizer. O Luiz Augusto chegou a atuar como advogado do senhor nesse Ele era meu advogado. Neste caso? Ele é meu advogado, era. Neste caso? Ele era meu advogado. O senhor o contratou para esse caso? Não, ele é contratado, eu pagava ele mensal, ele era meu advogado, não só eleitoral, meu advogado. Não, a informação que eu tenho aqui, no processo, inclusive quando ele foi inquirido, ele tem um contrato para tratar da questão eleitoral, mas especificamente sobre esse caso, atuar como seu advogado, o doutor Luiz Augusto não fez essa afirmação. O senhor lembra que eu tinha uma intimação para o dia 7 aqui sobre o Rogaciano? O senhor mandou me intimar e ele veio pedir para o senhor que tinha acontecido com meu pai, que eu não podia vir para a audiência. Ele veio falar com o senhor. Talvez o senhor tenha algum outro processo no dia, mas que se ele era ou não seu advogado, não tenho como lhe dizer. Porque eu tinha que habilitar o Luiz Augusto, porque tinha outros advogados que estavam também mexendo nessa causa do processo eleitoral. O que eu lhe pergunto é, neste caso, em relação a esse fato atribuído ao senhor, né, no inquérito policial 10/2017, que o senhor teria sido responsável pelo óbito do seu pai. O senhor chegou a contratar o Luiz Augusto para atuar como seu advogado? Doutor, eu contratei o Luiz Augusto para trabalhar comigo, com o meu advogado, um mês antes da eleição. Não foi essa a pergunta que eu lhe fiz. A pergunta que eu estou lhe fazendo é: o Luiz Augusto foi contratado pelo senhor para atuar como seu advogado nessa investigação, no fato que é atribuído ao senhor por ter... Não, contratado especificamente para cuidar desse caso, não. Não. Mas ele era meu advogado. Ele era seu advogado. Advogado. Não sou eleitoral. Em outras causas também. Mas para essa questão em especial, quando ele conversou e fez perguntas, né, o senhor disse, não, os mesmos tipos de perguntas que o senhor estava fazendo, ele fez. Se eu tinha autorização para venda de gado, enfim, esse tipo de questão. O senhor quer me deixar entender que ele estava atuando como seu advogado, é isso? Sim. E ele leu o notebook, que estava no notebook, ele leu todinho. Que ele estava com o notebook lá. Ele leu todinho o que estava na tela. Do senhor. Sim. Ele leu para o senhor. Hein? Ele chegou a ler não, para leu o senhor. Não, leu para ele, para mim não. Eu já estava lá com os políticos lá fora, na Casa do Rio. Naquele momento, ele pegou o notebook e leu. Ele assinou como seu advogado nesse documento? Não. Quando o senhor chegou na casa do Luiz Augusto, logo após o fato, o senhor disse que só viu uma gotinha de sangue caindo, né? O senhor foi até a casa do Luiz Augusto. O senhor de pronto já aconteceu algo com meu pai, vamos levá-lo ao hospital,
Ou o senhor ainda demorou, desceu, pediu um copo d'água, esperou um pouco e daí fez o comentário? A minha demora foi ele pegar ele na calçada lá, ele entrar na porta da direção e eu ir para o banco traseiro. Minha demora foi essa. Eu não cheguei a entrar na casa dele. Na noite que antecedeu, na madrugada, o senhor manteve contato com o Luzivan? Não, porque o Luiz não usa telefone. Ele não usa telefone do Luiz. Mas por telefones de outros, Não, dados não, que ele não. tinha acesso, Não. ou não mesmo, não necessariamente por telefone? Não, o Luiz esteve lá em casa para receber o dinheiro dele, que eu fazia o pagamento da fazenda na segunda-feira. O fato aconteceu que dia? Foi numa quarta-feira? Uma quinta-feira? Foi dia 6, não foi? Dia 6? Não sei se foi quarta ou foi quinta. Nesse dia o senhor teve contato com o Luzivan? Não. No dia anterior? Não. Eu conversei com o Luiz na segunda-feira, na porta lá de casa. Na segunda-feira dessa semana? Sim, da semana do fato. O senhor conversou com o Luiz, o Luzivan, na segunda-feira. Ele veio e recebeu o dinheiro dele. O que é o dinheiro que ele recebeu? É o salário dele, Então era pago para o Luiz um valor para ele e um para o filho dele. E todas as vezes que o Luiz recebeu o dinheiro, o menino demorava, não passava muito tempo, vinha atrás para saber se o pai dele tinha recebido o dinheiro dele, para ele poder receber do pai dele, certo? Que era pago o valor, o Luiz dividia com o filho dele e com ele. O senhor quer falar algo mais de sua defesa? Quer falar algo mais? Não, é terminar a respeito do depoimento na casa do deputado, da conversa. Do Rico, desculpa. Quando eu terminei, foi que lá na casa do pai, por volta desse horário que eu já vou tornar a repetir, por volta de 7h30, chegou o Salles com o papel para me assinar. Inclusive assinei lá no banheiro, eu tinha tomado um tranquilizante, até a doutora Olinda quem estava me medicando. E também não dei muita confiança naquilo que eu estava assinando. Eu não li, não peguei nenhuma página para mim, não peguei cópia de nada. Viu? Por que o senhor não leu? Eu não estava em condições de ler. Viu? O senhor sabia do que se tratava? A gente chegou só aqui, assina isso aqui, que foi do depoimento que deu lá na casa do Rigo, aí eu assinei. Então assim que o senhor assinou o depoimento, é isso? Assim assinei. Eu não vou fazer umas perguntas, vou deixar o promotor que faça os esclarecimentos pertinentes, por isso passo a palavra ao promotor de justiça. Obrigado. Bem, bom dia. Você disse que sobre sua relação com o Luzivan, você disse que não era amigo, era relação de trabalho. Patrão e empregado. Patrão e empregado. O senhor falou também aqui, uma das últimas perguntas que foram feitas, se naquela noite o senhor também não esteve em comunicação com ele. Não, porque o Luiz não usou o telefone. Quem usava o telefone sempre era o Jonathan. Certo. E então, já que nós chegamos a esse ponto, e com o Jonathan, você passou aquela noite conversando? Eu soube já depois que ele estava me procurando, me ligando para receber o dinheiro dele, que o pai dele não tinha aparecido na casa dele ainda, porque achava que estava lá para o cinturão, para a casa de uma namorada. Certo. Mas naquele dia, final do dia 5 e noite, digamos, de madrugada do dia 6, o senhor se comunicou com alguém da casa dele, por telefone ou pessoalmente? Não. Então o senhor não chegou a conversar com ninguém? Comunicar não. Naquela noite de terça-feira, dia 5? Não. O senhor não conversou com o Jonathan ou com nenhum filho do Luzivan naquele noite de dia 5 ou madrugada do dia 6? Não. Nem por telefone? Não. Nem pessoalmente? Não falei. Então, possíveis contatos telefônicos não foram dirigidos ao senhor? Eu não falei com nenhum deles. Nenhum deles? Não. O senhor não falou com ninguém por telefone da casa de Luzivan? Naquele dia eu não me recordo não. Naquele dia 5, e o senhor haveria de recordar que a véspera e o dia do fato, né? Tá. Então o senhor
Não falou o telefone com ninguém no telefone deles, né? Não. Tá. Falei antes eu falei antes, uns 4 a 5 dias antes, que ia sair o pagamento, mas... O senhor disse que não era possível haver furto de gado porque vocês eram sócios, não tinha como um não saber o que o outro estava fazendo imediatamente. No entanto, há testemunhas, inclusive, de pessoas que trabalham na fazenda, trabalham nos empreendimentos de vocês, que diz que o senhor tinha completa autonomia para fazer negócio. Não é verdade isso? Eu tinha. Toda a autonomia? Eu tinha. Então o senhor fazia negócios com plena autonomia? Sim. Na fazenda? Sim. Além de sócio gerente. Sim, certo. O senhor sabia que Luzivan, você sabia que Luzivan era acusado informalmente, não em processo, já antes desse fato do homicídio do seu Nezinho, por um homicídio cometido lá na localidade de São José, que é sede da fazenda de vocês, não sabe? Nesse período eu não estava trabalhando em fazenda com eles. Nesse período eu trabalhava nas minhas máquinas de loteamento, eu não mexia com eles. O senhor não sabia disso? Não, eu não sabia. Mesmo que todo mundo Já da sua família soubesse? Não, isso aí eu acho que meus irmãos não sabiam, minha mãe não sabia. Se aconteceu alguma coisa lá, na época era na gerência do meu pai. Quer dizer, que ninguém sabia que o Luzivan foi autor do homicídio, ou pelo menos era apontado como autor do homicídio na fazenda São José. Até porque que quando ele saiu de lá, depois de 2 meses que ele foi cuidar do Naru, que é uma fazenda maior, nós voltamos a aquele lá. Que eu passei a cuidar depois que o pai me entregou a gerência. Você tem quantos anos? Eu, 49. 49 anos. 49 anos. O fato ocorreu quando o senhor tinha 41 anos de idade. Né? O senhor, um homem maduro, vivenciado, né, de negócios. O senhor sempre teve uma relação próxima, íntima com a família? Sempre esteve na casa do seu pai? Família? Durante toda a vida? Direto. Pois é. Então, mesmo que esse seja um fato do pleno conhecimento de todas as pessoas da sua família, o senhor não sabia? Tem muita coisa que acontece lá, que eu não sabia nem procurava saber, porque às vezes ele dividia com a mãe, dividia com o Pedro, viu? Mas eu não participava. O senhor também não soube que ele, que pelo menos comenta-se que ele teria também providenciado o homicídio, promovido um homicídio lá também na fazenda Naru. É uma pessoa que era genro dele, isso é o que se sabe, que se fala. Mas isso aí teve comentário. O senhor soube? Eu soube já pela boca de terceiros. Viu? Certo. Pela boca de terceiros. Bem, voltando à história do telefone, como é que se explica se naquele dia, naquela noite de 5 e naquela madrugada de 6, como é que se explica vários contatos telefônicos do seu telefone de uso pessoal para o telefone de uso do Luzivan ou da família dele? Se o senhor me diz aqui que não fez esse contato, não conversou... Eu não conversei. O Jonatas, eu já soube depois que ele tinha me ligado. E eu só retornei a ligação para saber o que era, mas depois nem procurei saber. Não consegui falar. Quantas vezes foram esses contatos? Eu liguei umas 2 a 3 vezes para saber o que estava acontecendo. Meia-noite. Tá. E meu telefone, eu fico preocupado com o pai. Dizem os autos. Eu fico preocupado com o pai. E fico sempre com o telefone próximo a mim. Quando o senhor disse que o deputado Rigo lhe convidou, lhe disse que o delegado Felipe, amigo de vocês, Sim. queria falar com o senhor, Sim. e o senhor chegou lá, então encontrou não Felipe, mas Renilton. Não, e... Lúcio Reis e Felipe. Renildo não estava. Renildo não participou. Ah, bom, tá, entendi então. Tá. Mas é que o senhor falou, está corrigido, não tem problema. No doutor Felipe tá? eu falei na viagem. Tá corrigido, tá corrigido. Então o senhor disse que foi informado que haveria lá o Felipe, iria estar lá, e quando o senhor chegou lá, encontrou o Felipe e o Lúcio Reis, Lúcio né? Reis. Então foram eles que lhe ouviram. Sim. E o Felipe era a pessoa da relação pessoal de vocês. Quando eu trabalhava no setor de obra da prefeitura, eles sempre me ligavam pedindo caixão. Pessoas que não tinham condição, que encontrou morto, tal. E sempre eu fornecia. Sim, mas aí o senhor parece que põe em dúvida o conteúdo das declarações, porque o senhor depois, como é comum nós ouvimos aqui, o senhor passa a dizer
que as declarações foram tomadas no computador e depois o senhor, inclusive, disse que não estava em boa condição e disse que assinou sem ver, sabe? O senhor está contestando o conteúdo da declaração, né? Como assim? Porque Não estou naturalmente entendendo. o senhor, ainda que não soubesse ler, mas esse processo de sua defesa é naturalmente compartilhado, as informações são compartilhadas entre você e seus advogados. O senhor está me dizendo aqui que contesta o conteúdo da declaração que consta no termo tomado por Felipe e o delegado Lúcio? O senhor disse que não é verdade? Porque ele me chamaram lá, não foi para fazer um interrogatório. O que eu não, ouvi... Mas a pergunta é, o senhor contesta o conteúdo das declarações, daquele termo lá, Do que eu assinei? dado naquele dia? Do que eu dei a minha declaração? Eu dei minha declaração. Então não há contestação. Eu dei minha declaração. Então tá certo. Disse o senhor que o senhor Nezinho, num certo tempo, passou a andar armado. O senhor Nezinho, pelo que você sabe também, o senhor diz, as testemunhas dizem, ele era um homem precavido. Mas a cultura dele, a tradição dele, pelo que se tem de informação, era que as suas precauções implicavam em ter pessoas para ajudar na sua proteção, na sua guarda, né? Então, durante esse tempo que o senhor, esse período, que parece que foi um período curto, que o senhor vê o seu Nezinho passar a usar arma, ele também não passa a ter cuidados, assim, em relação a andar sempre com as pessoas de sua confiança que fazem a sua guarda? Ou seja, já que ele estava desconfiado que podia ter alguém querendo atentar contra a sua vida, então ele não tomou o cuidado de sair de casa sempre acompanhado dos seus guardiões? Eu não sei se alguém estava ameaçando ele, se tinha algum problema. Eu sei que ele andava armado, andava com uma pistola e com 38. Não, quero saber o seguinte, porque ele, seu Nezinho, pelas informações que constam aqui nos autos, de pessoas que trabalharam durante muito tempo com ele, as pessoas aqui lá raras, costumes pessoais dele, modo de subir do carro, descer do carro, que são comportamentos, condutas típicas de pessoas que têm precauções em relação à segurança pessoal. Então a pergunta nesse período que o senhor viu ele usando a arma, ele também reforçou as preocupações no que diz respeito a ter os seus seguranças por perto e tal? Havia isso? Não, houve um tratamento, um momento diferente não, disso? Não, ele estava igual. O André então, trabalhava... Não mudou nada? Não mudou nada. O André trabalhava um dia e outro não, O senhor disse, já que o senhor falou do André, o senhor disse que o André trabalhava na guarda pessoal dele, mas como cumpria escala na polícia, não trabalhava todo dia, certo, né? Nesse dia 6, o André estava de serviço? Não sei lhe informar. O senhor disse que, dia de sábado e domingo ninguém trabalha, mas o fato foi quarta-feira, tá? Naquele dia ele não estava? Não sei lhe informar se é trabalho. Que O senhor não soube que o André esteve na casa de vocês naquele dia? Não, até no horário de 10 para as 7 da manhã, o André não tinha aparecido lá. E o pai não tem paciência de esperar. O senhor esperou até 10 para 7 com ele? O pai? Eu cheguei lá de 6h40, dei a benção para a mãe e saí com ele para a porta. Certo? Ele, já que o senhor disse que ia ter uma relação tão íntima com seu pai, ele lhe revelou alguma preocupação com relação a possível perigo, possível desejo de alguém de atirar nele, matar? Ou seja, ele em algum momento revelou para o senhor que tivesse com medo de alguém tentar contra a sua vida? Não, ele não revelou, mas a minha preocupação, eu me preocupei na época, eu fiquei andar armado. Pergunto de novo. Como era tão íntima a relação de vocês, se ele tivesse se sentindo ameaçado, ele não lhe contaria? Eu acredito que não, ele contaria para o Pedro, que é o mais velho. E por que não contaria para o senhor, se é o senhor que anda com ele, mais do que o Pedro? Porque ele achava confiança, até pela idade do Pedro mais velho, ele conversava a respeito de muito negócio, rapaz, desde a época que ele era prefeito. Não, mas a questão, vamos pensar com lógica, tá? Segurança pessoal é uma coisa que, embora que envolva alguns segredos, não um segredo do tipo que eu não devo contar para a pessoa que me carrega no carro toda vez que eu preciso sair. Deixa eu lhe explicar. Então, a questão quer dizer, essa suspeita em relação a possível insegurança pessoal, possível ameaça, ele não lhe falou? Não. Não lhe falou. Tá. Deixa eu só explicar aqui. Eu me relacionava com ele a respeito das fazendas e das políticas.
Viu? Sim, mas eu estou lhe falando é o seguinte. Agora, é muita que coisa quem também anda não me comigo, falava. Eu sou, a pessoa Viu? que anda sempre comigo é uma pessoa da minha confiança. Eles não me falavam. A pessoa que anda sempre comigo é uma pessoa da minha confiança. E se eu me sinto, se eu ando com essa pessoa, é porque eu confio nela. E se eu me sinto, se eu tenho medo de qualquer mal que me possa ocorrer, um atentado, é natural que eu compartilhasse com essa pessoa que anda comigo, que é a pessoa em quem eu confio e que, inclusive, é responsável, de certo modo, pela minha segurança. Então, ele não lhe falou. Não, eu não sei lhe informar se ele foi ameaçado. Você estou falando que ele andava armado. Eu estou querendo esclarecer alguns aspectos que ficaram aqui nas entrelinhas. Tudo bem. O senhor se lembra quantas cabeças de gado existiam na fazenda no dia 6 de dezembro de 2017, o dia em que seu vizinho foi assassinado? Nós deixamos lá 88 a 92. O senhor sabe quantas vezes havia 6 meses antes? 665. O senhor se lembra quantas vezes havia 2 meses antes? Não, 2 meses antes? Sim, Lá? sim. Não, porque nós conferimos o gado em janeiro. Era só tirando. O senhor disse que só conferia gado em janeiro. Janeiro. De dezembro a janeiro não confere, só vende. Só vende. O senhor disse expressamente Só isso. vende. Por que conferir e fazer conferência no dia 6 de dezembro? Mas o pai não me falou em conferência de gado. Mas o próprio Luzivan fala disso. As outras pessoas, só o senhor está negando esse fato. Não, ele não me falou em conferência de gado. Ele, Então, ele disse que ia colocar um vaqueiro lá e deixava o Luiz à disposição das fazendas. Então não é verdade que ele ia fazer a conferência do gado no Para dia mim ele não 6? falou. Para mim ele não falou. Mas o senhor soube depois. Soube depois da conferência. O senhor soube depois que ele ia fazer a conferência. Mas pelos GTAs e pela a minha venda e os depósitos feitos, eu já sabia da quantidade de gado que tinha lá. Então vamos de novo à pergunta. Quantas cabeças de gado o senhor sabe que tinha, já que o senhor administrava os negócios do seu pai, quantas cabeças de gado havia na fazenda no mês, por exemplo, nós estamos falando de dezembro, 6 de dezembro, na data que ele faleceu, eu estou perguntando 60 dias antes, 2 meses antes. Quantas cabeças de gado havia mais ou menos naquele período de 2 meses antes do homicídio? Doutor, nós botamos lá, quer ver, eu entendo, nós botamos lá 665. Em outubro? Não, em janeiro. E de lá para cá vendendo gado direto. Vendendo. Nós vendemos 27 carradas só do Naru. Só do Naru. 27 carradas. E no meu controle tinha ficado de 88 a 92 gados. 88 a 92 A 92 gados. A conferência com o vaqueiro é o caderno, meu caderno do pai e o caderno dele. Naquele tempo, na data do homicídio do seu pai, quantas fazendas estavam ativas, quantas fazendas estavam desativadas? Só tem uma desativada que é o São Zé de Mealinha, as outras todas estavam ativas. Todas estavam ativas. Mas lá no Naru só tinha, no dia do homicídio dele, 88. 88 gados. 88 gados. Então o senhor não lembra, não sabe dizer quantos gados havia mais ou menos 2 meses antes? Eu estou lhe informando que nós botamos 665. Não, o senhor falou em janeiro. Em janeiro. No dia que eu botei o gado em janeiro, com 20 dias depois, nós começamos a vender o gado. Sim, sim. Viu? Mas eu estou lhe perguntando, é claro que o senhor vende o gado, o senhor sabe quanto vende? Eu acredito que deve ter ficado uma faixa de uns 180 gado, mas depois nós vendemos. E deixamos só no meu controle então, 88. O senhor quer me dizer que em outubro, mais ou menos ali, tinha cerca de Uns 180 gados. 180 Porque gados. ele também fazia retirada de lá para as outras fazendas. Ele só chegava e mandava retirar. Ele não dava satisfação ao vaqueiro, porque ele vivia dentro da fazenda. Tá. O senhor disse que a relação com o seu pai era perfeita. Vocês não eram pais e filhos, eram Sim. amigos, né? O senhor tinha momentos de crise importante, briga, discussão com seu pai? Não. O senhor já discutiu alguma vez com seu pai? A gente não discutia para brigar. Eu digo discutir com a temperatura mais ou menos alterada. Não. Nunca alterei com ele, não. Nunca alterou com ele? Não. Porque um policial que é testemunha nesse processo falou aqui a respeito de... Na verdade, na fase policial foi falado de uma discussão muito acalorada entre o senhor e seu pai, e que inclusive teria sido presenciada pelo policial que era da segurança pessoal dele, e ele ficou, na fase policial, ele disse que inclusive achava que nunca mais iam se conversar, dado o tom pesadíssimo da discussão, né?
Aqui na fase em juízo ele minimizou as coisas, mas ele disse que houve uma discussão séria entre vocês. Eu nunca discuti com meu pai, doutor. Inclusive eu tenho minha mãe de testemunha. Viu? E nunca aconteceu problema com ele. Seja bom chamá-la, né? É. Bom, o senhor disse que não tinha dificuldades financeiras, porque o senhor vendeu seus implementos, veículo, para pagar a conta de campanha, e que tinha 2 financiamentos bancários, mas esse de longo prazo, Bradesco e Banco do Brasil, né? Sim. Então, por isso não havia esse problema de crise financeira. Não, problema você sabe que todo mundo tem. Não grande que possa deixar a pessoa em dificuldade, mas todo mundo tem. Então, o senhor não estava em situação Para me deixar em dificuldade, não. financeira. O senhor vendeu os seus implementos, que como o senhor disse no início da conversa, era a sua fonte de renda. Sim. Quando o senhor começou a falar da sua renda, o senhor justificou as suas rendas com esses implementos que o senhor alugava. Então, isso lhe garante a renda. Mas o senhor vendeu esses implementos para poder pagar as contas e ficou, portanto, sem esse meio de vida, né? Então, e aí o senhor diz que e ao mesmo tempo está devendo 2 financiamentos de longo prazo do Bradesco e Banco do Brasil e a cidade, é claro que não está nos autos, não está no mundo, mas tudo que se diz aí que o senhor passou por grandes dificuldades financeiras e estava, inclusive a venda do gado estaria relacionada com isso. E aqui o senhor disse que não, que estava tudo equilibrado. Então explique isso, por favor. Quando terminou a eleição, eu fiquei devendo posto, fiquei devendo a fábrica que faz a camiseta, adesivos, carros fretados. E eu peguei meus caminhões e vendi. E resolvi um pouco dos problemas. Ficou a conta do Banco do Brasil e Bradesco. E mais uns 2 postos de abastecimento que eu estou devendo. E o senhor passou a viver de quê daí? Então? Eu fiquei com o patrão e com carro-pipa. Eu fiquei com o patrão e o carro-pipa para trabalhar para mim. Inclusive eu vendi agora para o François. O senhor disse que o delegado Renilton encontrou vocês na Chapada quando vocês iam. E o senhor disse que eles fizeram lá uma parada na Chapada para mandar buscar a bolsa. Essa parada foi no posto do Rigo. No posto do Rigo? Vou esperando lá. Quer dizer, vocês estavam com o pai de vocês ali? Não. O pai tinha seguido na ambulância, estava junto com o carro atrás. Certo. Então, entendi. E o Renilton, o delegado Renilton, o senhor falou enquanto o delegado Renilton na Chapada? Sim. Entrou no meu carro. Entrou no seu carro na Chapada? O carro que eu digo, o carro do pai, a caminhonete. Certo. Então, na Chapada ele pegou o carro do senhor. E aí o senhor disse que ele fez ligações, foi? Ele efetuou ligação lá no período que ele estava, até porque foi no momento que o Antônio Filho falou para ele que o carro estava no posto de lavagem. Então o senhor está dizendo que ele está mentindo, porque ele disse que ficou sabendo que o posto... Eu estou lhe informando, né? Ele tá dizendo que ele ficou sabendo que o carro estava na lavagem depois. O senhor disse que lá na Chapada ele já ficou sabendo que o carro estava indo para a lavagem. Doutor, na hora lá, estava eu e minha esposa, inclusive ela está aí, dentro do carro, o neguinho motorista e o Antônio Filho e o doutor Renildo. Sim, nós vamos poder chamá-los aqui para testemunhar. E ele disse que não tinha problema nenhum, podia deixar sem teu pai, quando eu chegar eu resolvo. Tá bom. Certo. Vamos prosseguir. O senhor disse que o advogado, o Luiz Augusto, o seu pai tratava com o Luiz Augusto sempre na casa do Luiz Augusto. Sim, né? Luiz Augusto. Não tratava na casa dele? Não, às vezes na casa do pai, às vezes no escritório, às vezes no meio da rua, mas mais na casa do Luiz Augusto, que de manhã no horário que ele acordava para tomar café, ele queria saber da notícia do processo. O Luiz Augusto tinha estado na noite na casa do seu Nezinho? Não, senhor. Onde foi que falou com ele? Lá na Alvorada, no escritório. Na Alvorada? Por volta de 5 horas quando ele chegou de São Luís. Chegou de São Luís e contou para ele? Sim. Ele não contou para ele porque ele queria contar para ele pela manhã da pauta. Que a pauta já tinha entrado em pauta à noite. O Luiz chegou 5 horas e a pauta entrou de 7 para 8 horas.
Que seria dia 11. Não, dia 5. Nesse momento o pai estava em casa dormindo. Sim, eu digo, a pauta era para o dia 11. Para o dia 11. Tá. E então, então o Luiz Augusto contou para o senhor Nezim da pauta do dia 11, que era o julgamento do processo. Sim. E aí, mesmo assim, o senhor Nezim precisava ir à casa dele no dia seguinte de manhã? Precisava, porque ele não conversa só uma vez com a pessoa, ele sempre tem aquela dúvida. Ele insiste na pergunta e quer que a pessoa conte para ele mais de uma vez. E aí o senhor disse que o senhor Nezim nunca atendia no escritório, porque o escritório era seu, né? Quando fechou o Alvorada, que passou o teu comitê, eu fiquei no escritório. Ele só encostava... O senhor Nezim não tinha escritório, não? Não, só na casa dele. Mas só para ele fazer as E na casa dele ele não recebia pessoas? Não. Não tratava o negócio lá. Então ele, para falar com um advogado, ele tinha que ir na casa dele. Ele gostava de ir na casa dele. Como ele gostava da casa do Carlos. Mas ele tinha um curso hábito de acordar as pessoas assim antes da hora? Sempre. 6 horas. 6 horas. Bom, eu devia entender, doutor. Por favor. Bem, o senhor disse que o André não era segurança diária porque tinha um problema da escala, retomando essa questão. Mas quando o André não estava mesmo, digamos, supondo que naquele dia 6 o André não estivesse no serviço da segurança pessoal dele, quando o André não estava, não tinha outra pessoa, não havia esse revezamento, ou ele só precisava de segurança um dia e outro não? Não, ele me ligava, todo dia de manhã da benção ele saía comigo, eu saía com o Zé Antônio, viu? Ele não era obrigatório andar com o André, o André estava de folga, andava mais ele. Agora segurança para estar andando particular, diretamente com ele, não. Porque eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo aqui durante a audiência, que quando o André não estava na segurança do seu Nezim, o Zé Antônio fazia. O Zé Antônio é motorista. Sim, mas eu acompanhava e dava proteção. Não, eu acompanhava também para dirigir. Sim, mas então quando ele estava com o senhor, ele dispensava segurança? Como é que é? Quando ele estava com o senhor, ele dispensava segurança? Ele não dispensava o segurança, doutor. Quando o segurança não ia, eu fazia parte, ia dirigir mais ele, o Zé Antônio ia abrir as cancelas. Mas nem todas as vezes. Nós ficamos sabendo aqui que o horário, a segurança chegava normalmente lá a partir das 7 horas. Às vezes chegava. E naquele dia os senhores saíram mais cedo, como o senhor mesmo disse, né? Então, naquele dia não haveria, ele não poderia estar esperando que algum segurança chegasse para o acompanhar? Quando ele olha para o relógio, que falta 10 minutos para as 7 horas, não tiver ninguém na porta, ele sai a pé lá para a Alvorada e vai esperar a gente abrir o escritório para sair com a gente. Ele não espera. Viu? Quer dizer, e o senhor, então o senhor chegou lá e não esperou? Não, ele não espera. Aí não tinha que discutir, é meu pai. O senhor disse que esteve lá na Vila Nezim, né? Que é na casa que seria na casa de uma pessoa que o senhor chamou de amigo. Essa pessoa foi ouvida como testemunha aqui do processo, né? E a gente sabe que trabalhava para ele também, né? E o senhor foi lá com ele? Todo dia pela manhã, mais ou menos nesse horário, o Cirlei fica na porta sentado esperando o pai apanhar ele. E nesse dia o Cirlei não estava lá. A casa estava fechada. A casa estava fechada? Sim. E o Cirlei onde estava? Não sei lhe informar, porque logo depois eu fui preso. Mas o senhor passou naquele dia de manhã na casa do Cirlei? Passei. Não foi? Passei com meu pai. O Cirlei disse aqui que ele estava na mesma rua, num velório, na casa de um familiar dele que havia falecido. No Naru, velório. Ele falou na mesma rua. Ele falou na mesma rua. Ele disse na mesma rua. O velório da avó dele. Eu vi o depoimento dele aqui. Ele disse que foi na mesma rua. O depoimento dele aqui naquele dia que estava. Bem,
E o senhor passou lá e não viu? Não vi. Tá. Quem está dirigindo para o pai, doutor, só faz o que ele manda. O senhor disse que o seu pai, ao descer, lá no lugar onde o senhor disse que parou para ir urinar, ele pega no Valha-me Deus e vai descer, né? E aí é nessa hora que o senhor vai à pancada, né? Sim. E o senhor disse que ele ainda teve tempo de dizer, ó Mariano, né? E depois A pancada ele virou, aí não falou mais nada. Não falou mais nada. E aí, mas veio a pancada. Sim. Certo. Deve ter sido naquela hora que ele foi atingido. Eu acredito que sim, doutor, que eu não vi. Eu estava na direção. Naquela hora eu vi ele passar mal. Ele passou mal. Jogou uma goma e mudou a cor. E ele passou mal, ele estava de pé, do lado de fora do carro, urinando, e aí é atingido e passa mal. E o senhor ajudou ele a voltar para o carro? Não, senhor, ele não desceu do carro. Ele agarrou no Valha-me Deus, Só fez agarrar no Valha-me Deus. jogou a cintura, Não desceu do carro. Não chegou a urinar, Ele né? não desceu do carro. Iria descer, não Ia desceu. descer do carro, que ele demora uns 3 minutos para descer. Certo. Ele E não nessa desceu hora do foi carro. atingido. É. E aí, mas ele já estava se movendo, não estava mais apoiado no banco do carro, não é verdade? Ele estava com o quadrilho virado assim, conversando comigo, no O ponto senhor de estava descer. tirando o quadril virado para fora? Para mim, dirigindo. O quadril para o seu lado. Para mim, é. Para o seu lado. É. A frente para a rua. Para a rua. A frente Não, para a rua. pegou aqui, vira, conversando. Ele só descia do carro deslizando o quadrilho, depois ele botava a perna, porque não tinha Sim. força na perna. Sim. Então, nesse momento que o senhor viu a pancada, ele estava de costas para o senhor? De frente para mim, para o senhor? de costa para a rua. Para a rua. As testemunhas que o conhecem, que acompanharam ele a vida inteira, dizem que ele nunca desce do carro de costa para fora. Disseram aqui. Mas o senhor confirma que ele desceu de costa para a rua? Ele virou o quadrilho e ficou de frente para mim. Sim, porque, deixa eu esclarecer, eles dizem que, inclusive, por motivo de segurança, certo? As testemunhas dizem, inclusive, que ele chegava a dizer, o Vital, por exemplo, disse que ele chegava a dizer que o homem tem que ser precavido, o homem não pode dar as costas, etc. E ele descia do carro sempre de frente. Mas tudo bem, só esclarecendo para o senhor. Então, o senhor disse que ele pegou do Valha-me Deus, então deu a costa para o lado de fora e provavelmente nessa hora foi atingido. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte. No momento em que o senhor supõe, que é o momento em que ele foi atingido, ele estava ainda no banco, sentado no banco? Ele não desceu do carro, não. Não estou perguntando. Então o senhor não chegou a descer? Não desceu do carro, não. Só se moveu? Só se moveu. Só se moveu. Mas se moveu, mas já não estava assim no banco, normalmente, né? Tanto que o senhor disse que estava de frente para o senhor, né? Sim. Então ele já estava, digamos, no mínimo, digamos assim, simbolizando, assim no banco, né? Sim, mas não descendo. Sim. Foi o senhor que ajeitou ele no banco? Não, eu puxei a porta, no puxar da porta, ele arrumou um pouco no banco, no puxar da porta. Ele se moveu normalmente Entenda. sozinho, parceiro? O vidro, ele não usa o ar-condicionado, então o vidro está com 4 dedos baixo. Quando eu vi que ele estava passando mal, ele estava assim. Aí eu agarrei na porta, puxei e ele encostou no banco. Viu? Ele não posicionou normal, igual a pessoa fica no banco, não. Eu fui até a casa do Luiz Augusto com ele nessa posição. Como do jeito que ele chegou na UPA. Então, mas o senhor ajudou ele a se ajeitar no banco? Não, eu puxei a porta. Do que eu puxei da porta, ele veio no banco chiando então, e posicionou. Ele não se arrumou, não ficou arrumado mesmo. Então, implicitamente, você está me dizendo que o senhor não ajeitou ele do banco. Ele ficou do jeito que estava. Do puxar da porta, doutor, ele posicionou um pouco no lugar certo do banco, certo? Então, quando o senhor puxou a porta, ele terminou Eu puxei com dentro do força, banco. posicionou um pouco. Terminou posicionando. Ele não ficou posicionado na posição certa. Mas o senhor também não ajeitou ele. Não ajeitei, que eu fiquei preocupado com ele. Mas se a preocupação não levaria, era cuidar. Para levar no hospital. Saber por que ele estava passando mal. Ele não costuma acontecer aquilo. Ele mal ajeitado do banco, mas se manteve ali firme, sem auxílio de qualquer coisa. Porque, pelo que eu entendi, você estava os dois,
E o senhor passou a dirigir, naturalmente, como estava, no volante, e ele ficou ali no banco, né? Até porque não tinha como cair, que o console da Ranger é alto. Entendeu? Aonde ele fosse encostar ali, ele encostava no local. Não, mas o console, só se ele se declinou, só se ele... Mas ele não declinou para o meu lado, ele ficou na posição um pouco virado, um pouco só virado para mim, mas posicionado no banco. Até a casa do Luiz Augusto, e lá fomos até... Então ele ficou, digamos assim, no banco, mas ereto, sozinho, sem auxílio de ninguém. Sim. Tá. Não tombou. O senhor não viu sangue? Eu só fui perceber que estava sangrando o ouvido dele pouco, próximo à casa do Luiz Augusto. Na região da lesão não tinha sangue? Não, eu não percebi. Eu não sabia que era lesão. O senhor Eu olhei. viu um pouquinho? No ouvido. Tá? O senhor não ouviu nenhum cheiro de pólvora, nada? Nada, ouvi nada. Tem um olfato normal? Normal. Tá? Então não houve nenhum sinal, o Não. senhor não percebeu nenhum sinal Não. de cheiro de explosão, de Não, pólvora, não. de O que eu, nada? o que eu ouvi lá foi uma pancada muito grande. Entendeu? Certo. Não viu sangue. O Pelé estava na alvorada. Estava aguardando como ele aguarda todo dia pela manhã. O Lucivan, naquele dia, naquele dia 6 de dezembro, que era quarta-feira, o Lucivan veio receber o salário dele, não foi? Não, ele veio receber o salário dele, foi na segunda-feira, doutor. Eu não vi o Luzivan de segunda para lá. Certo. Ele veio receber na segunda. Tá, da segunda-feira. Na segunda-feira, o Luzivan veio receber o salário. Recebeu? Recebeu. O pagamento que ia fazer era eu, para todos os vaqueiros. O senhor estava lá? Em casa? Lá no local? Onde foi que ele... Eu fiz o foi? pagamento em casa para ele. Na sua casa? Em casa. E ele consta o depoimento, inclusive dele, que ele foi ao posto onde ele recebia o salário. Deixa eu explicar. Quando eu estava viajando para São Luís, eu dava de 2 viagens por semana em São Luís, o pai deixava o dinheiro no posto. Quando eu estava na cidade, eu ficava com o dinheiro em casa fazendo pagamento. Ele foi atrás do dinheiro no posto, porque é de costume eu viajar e deixar o dinheiro deles lá. Tudo com numerado, com o nome, tudo direitinho, contado o dinheiro para receber o dinheiro dele. E o Luiz veio do Naru, talvez ele foi no posto achando que estava lá, mas o dinheiro estava na minha mão, que eu estava na cidade já. Eu não estava mais viajando. Tá. Consta também de depoimentos que naquele dia foi exatamente lá no posto que ele teria se encontrado com o seu Nezinho. E nesse encontro ele teria sido informado que ele estava sendo dispensado da gerência da fazenda. Há também informação, não vão aqui deturpar os fatos, que diz que ele não ia ficar desempregado, ele ia deixar a administração da fazenda. E isso teria ocorrido lá no posto, segundo versão que, inclusive do Lucivan, teria sido na segunda-feira. O senhor sabe disso? Não sei lhe informar nada disso. Não ficou sabendo depois? Até porque o Luiz não estava sendo dispensado das fazendas. O Luiz estava para ajudar todos os vaqueiros. Como é que o senhor explica que o seu Nezinho tenha sido atingido por um projeto de arma de fogo, por um disparo de arma de fogo, e o senhor não estava ali, não tinha ninguém ali, porque o seu relato é de que não havia ninguém na cena do crime, só estava o senhor e ele. Como é que o senhor consegue explicar isso? Doutor, eu não vi. Viu? Quando houve a pancada, que eu vi o pai colocar aquele material para fora, eu fui passar a cuidar dele. O lugar lá era descampado? Era aberto. Aberto. É aberto. A que distância estava, por exemplo, tipo a esquina ou o mato que pudesse encobrir? Não, era a alguém? pista, não era a pista. Era a pista. Era a pista. Então ali era só. Do lado da pista tem mato, mas eu não fui também. O mato é distante, eu estive lá. Não tive a noção de olhar. Eu tive
Da posição que estava, eu estive no local, que é dito como, foi relatado pelo senhor, segundo o que consta nos autos, relatado aos agentes da Polícia Civil, que seria o local do crime. Lá era só olhar para o lado e ver se tinha mais alguém lá, salvo se fosse um organismo bem minúsculo, bem pequeno, que não desse com a vista captar. Mas olhar para o lado ali, estava tudo descampado, dava para ver. Como o senhor explica e tudo isso aconteceu e o senhor não sabe, você relata que não viu ninguém, não tinha ninguém, ou seja, só você e ele no local do crime. Eu não sei se o senhor sabe, a Ranger é um carro do banco fundo, das colunas largas, do ponto cego do retrovisor. Dificilmente a pessoa vê a lateral dela. Se o senhor for observar no Ranger. Mas a pergunta é, a Ranger, eu não olhei para o lado. Eu posso estar de trás do muro, mas eu tenho a curiosidade de olhar e ver. O senhor não teve a curiosidade de ver quem tinha? Não, porque eu não costumo estar olhando por lado nem para trás. Eu vivo na cidade com tanta amizade, sem problema nenhum. O senhor não teve a curiosidade de ver o que... Quer dizer, o senhor disse que o seu pai sofreu um impacto, né? Tanto que saiu coisa pela boca. Sim. Não é verdade? Saiu coisa pela boca imediatamente. Eu creio que essa circunstância seria sangue. Não foi sangue que saiu pela boca? Não. Foi tipo um vômito dele. Tipo um vômito. E diante daquilo tudo, e lembrando que o senhor viu uma pancada, o senhor viu ele sofrer esse impacto, tá? Naturalmente deve ter visto ele viver uma crise, e com essa pancada, quer dizer, ele não bateu em nada, o barulho não foi de vocês dentro do carro, né? Segundo o seu relato. Então, o senhor não teve a curiosidade de descobrir que, olha, veja bem, eu vou repetir. O senhor ouve um barulho e você vê que seu pai sofre um impacto. Certo? Um impacto grave, tanto que o senhor já relatou as consequências. O senhor não teve cuidado de ver que agente externo teria sido esse causador desse impacto? Quando eu vi ele provocar o vômito e mudar as feições dele, eu fui cuidar dele. Eu não fui ter cuidado de olhar para a lateral o que foi. Foi o tempo que eu saí no carro para pedir ajuda. Não houve nenhum barulho de motocicleta, de carro, de nada? Os vidros fechados, só tinha 4 dedos abertos. Obrigado, excelência. Mais uma vez, bom dia, Mariano. Bom dia. Quantos irmãos você tem? São 6 comigo. 6 irmãos. Você já falou para o magistrado sobre o relacionamento entre você e seu pai. Os outros 5 irmãos tinham o mesmo relacionamento? Não. O deputado passava 20 dias sem andar na casa dele. O Pedro, 1 a 2 vezes por semana. E eu todo dia, toda hora. As filhas moram tudo fora. Então, um relacionamento maior era entre você e seu pai. Seu pai tomava medicação? Tomava porque eu ia lá todo dia e dava para ele. Você costumava dar medicação? Todo dia. A mãe dava, ele não tomava, ele jogava fora. Com você ele tomava medicação? Você tinha alguma dívida com as Jotas na cidade ou fora da cidade? Não. Dívida que eu digo oriunda da campanha, com as Jotas. Pediu dinheiro para chegar alguém? Eu, como eu te disse, eu tinha dívida nos postos de abastecimento, posto do Aestim. As Jotas, estou Não, a Jota não. Não tinha dívida com nenhuma Jota. A Jota não. O senhor já falou em relação à venda de gado. Existia uma negociação, uma transação entre as fazendas? Eram quantas fazendas? 6 fazendas. Eram não, são. Mas só está funcionando 5. 5 fazendas. O senhor administrava todas elas? Todas. Existia alguma transação entre o que essas fazendas arrecadavam com a venda do gado, juntamente com o posto de combustível? Sim. Como é que era essa relação? Toda semana o pai pegava de 70 a 100 mil reais no posto. E para cobrir esse rombo do posto tinha que sair da fazenda, porque a renda do posto mensal é de 35 mil reais só. O senhor disse que tinha saído da fazenda com a venda do gado? A venda do gado.
E toda essa venda do gado era o seu Nezinho tinha ciência. Tinha ciência, era depósito na conta da INT Participação e Francisca T. de Souza. O senhor tinha acesso a todas as contas bancárias do seu pai? Só da INT Participação. Só tinha acesso à INT Participação? A Francisca T. de Souza, quem assina é minha mãe. Essa que o senhor tinha, que o senhor movimentava, o senhor tinha ciência, o senhor tinha senha dela? A gente pegava só o saldo. O senhor pegava o saldo? Porque eu como tinha lá uma procuração, o documento lá que eu era sócio, o saldo eu podia pegar. Agora a movimentação dela, quem usava o talão de cheque era o pai. O senhor já informou aqui que o vaqueiro Luizão, ele não foi demitido. Não. Mas ele foi retirado daquela fazenda para entrar um outro vaqueiro. Ele foi tirado da fazenda para entrar outro vaqueiro para ele dar cobertura às outras fazendas, ajudar. Ajudar nas outras fazendas. Toda vez que retirava-se um vaqueiro de uma fazenda, fazia uma contagem daquele gado daquela fazenda? Não, porque o pai participava lá 24 horas por dia da fazenda, todo dia estava dentro. Ao entregar a fazenda para esse novo vaqueiro, não tinha uma conferência? Não, porque já sabia, ele todo dia estava dentro. Ele entrava lá às 7 horas e saía às 6 da tarde. Havia algum manejo do gado de uma fazenda para outra? Ele fazia sempre, ele não aquietava ele. Naquele dia 6, no dia do crime, era para haver um manejo desse? Não, aquele ele pegou o vaqueiro da fazenda, o Félix, pegou o Félix e o Negão, botou na gaiola e levou para o Naru só para juntar os 88 gados, 88 a 92. Esse gado ia para onde? Esse gado ia para onde? Não, era só para juntar e vacinar. Só juntar e vacinar? Juntar e vacinar. Não ia ser transferido não. Essa gaiola que o senhor falou, esse caminhão gaiola é seu, né? Essa seu. gaiola é da empresa. É da empresa. É. O senhor chegou, quando o senhor foi convidado pelo seu irmão para ir na casa dele, para conversar, o senhor falou que não foi interrogado, Não foi interrogado não. Para conversar com o delegado Felipe, o senhor chegou a convidar o doutor Luiz Augusto para ir com o senhor? Ele foi comigo. Mas o senhor convidou? Ele entrou no carro, ele estava no carro comigo já. Ele só vou contigo. O senhor convidou ele? Não, ele foi comigo sem convidar. Ele mesmo sim? Entrou no carro e foi comigo. Mas o senhor não convidou? Não. Só obedeceu ao pedido do teu irmão para ir lá? Sim. Para ir na casa? Mas eu vou também, não sei o que é. O senhor não sabia que ali seria um interrogatório? Eu não. Até porque não é local, né? Mas o senhor viu alguém digitando o que o senhor estava falando? Sim, o senhor estava dando? O Lúcio Reis. Digitando, Sim, na tela do computador? Na tela do notebook. E o senhor falou que o doutor Luiz Augusto, ele leu o que estava na tela. Ele leu o que estava na tela por quê? Alguém pediu para ele ler? Não, ele chegou, o Felipe deu o notebook para ele, o doutor Felipe, ele foi ler. Ele leu o que estava lá, mas não comentou para o senhor com o funcionário em relação a Não, só não, tá tudo normal aqui, tá tudo normal, só isso. Também não achava que fosse um depoimento. Em relação às dívidas de campanha, o senhor já falou aqui, então essas dívidas estão todas controladas? Estão controladas, porque eu só estou devendo agora o posto do Aistim e o Antoniel. E uma empresa que faz camiseta e adesivos em São Luís. E essa é conta do banco do Bradesco e do Banco do Brasil. O senhor conhece Raimar? É? O senhor conhece Raimar? Conheço. O senhor sabe se o Raimar tinha algum negócio com a sua família? Grande. Cita para nós esse negócio. A fazenda da Copaíba ela foi comprada em 40 letras de 40 mil. Foi pago? Sobrinho, o pai pagava para o Pedro, mas o Pedro não repassava para o Raimar. E nesse período gerou um valor alto por causa do juro. Qual é o valor dessa fazenda? Qual foi o valor da venda? Foi 40 cheques de 40 mil. 40 cheques de 40 mil. Foi. Daria então 1.600.000 reais. E o pai todo dia 30 passava para o Pedro e o Pedro não repassava para ele. Esses cheques ficaram na mão do Raimar? Os cheques, foi passado 40 cheques, você falou? 40 cheques. Esses cheques estavam com o Raimar? Estava com o Raimar. O pai deu 40 cheques dele para o Pedro, cheque dele, Nenzinho, e o Pedro deu 40 cheques dele para o Raimar. Entendeu? E para o seu Nenzinho, então, pagaram o Raimar mensalmente 40 mil reais. 40 mil. E o senhor Nenzinho repassava esse dinheiro para... Todo dia 30. Pedro, para o O filho. último pagamento que repassou foi eu. Chegou a pagar toda a dívida? Toda, foi quitada. Pagar entre aspas, porque ele passava para o filho, mas o filho não repassava para o Raimar. Porque na verdade o Raimar vendeu a fazenda para o Pedro.
E o pai disse que só comprava a fazenda do Raimar, aí o Pedro queria vender pro pai. E o pai só ficava com a fazenda se o Raimar passasse o documento para ele imediato. E o Raimar passou. Porque ele disse, eu vou passar, Júnior, para teu pai, porque teu pai paga. Entendeu? E ficou naquele acerto de o Raimar, todo mês o Nenzinho passar 40 mil para o Pedro. E o Pedro passar imediato para o Raimar. E não foi pago, essa fazenda para Raimar, e Raimar passou a fazenda. Passou, foi documentada para inclusive lá no nome do seu pai. Está em nome da NT participação. Você alguma vez viu alguma contenda, alguma discussão áspera entre Raimar e Pedro? Já presenciei e apartei várias. O Raimar era muito meu amigo, sim. Discussão Raimar pesada. Era muito seu amigo, Raimar. Então você chegou a apartar algumas sim. brigas entre Raimar e Pedro Teles. E entre Raimar e Neizinho? Teve uma primeira vez. Aí não ficaram se falando mais. Porque nesse momento o pai estava com razão. Que ano mais ou menos que houve essa período de 2000, período de 2011. 2011. Depois disso houve algum comentário entre Raimar e Nenzinho, como se fossem desafetos? Não se falavam. Eles não se falavam? Não se falavam. Eles eram intrigados? Sim. Eu não queria nem ver ele. Alguma vez, depois desse 2011, que seu pai teve esse entrevero com Raimar, Pedro Teles esteve alguma vez com Raimar? Ou Raimar esteve com Pedro Teles para cobrar a dívida? Várias vezes. Várias vezes. Inclusive lá dentro da loja onde eu estava, no escritório, aconteceu isso já. O senhor conhece Caimão? Conhecer eu não conheço não. Ninguém conhece ninguém, mas ele é de Barra do Polo e eu tenho visto ele. E Cauã? Irmão dele, tenho visto ele também. Conhece Hernandes? Não conheço Hernandes. Nunca ouviu falar em Hernandes? Não. Falar já, agora conhecer não. De que vive Caimão e Cauã? Rapaz. Ele era cobrador do Raimar. Então era um cobrador? Era cobrador do Raimar. Os dois? Diz que eram os três. Os três, incluindo a falha no microfone, por favor. Falha no microfone. Os três eram cobrador do Raimar. Ouviu algum comentário? O senhor percebeu? O senhor ouviu comentário de que, já que Caimão e Cauã eram cobradores de Raimar, que Raimar ia mandar os dois cobrar a dívida do Pedro? Ultimamente eles estavam cobrando. Eles estavam cobrando? Eles estavam cobrando toda a dívida do Raimar. Então os três, o senhor fala, Hernando, Caimão e Cauã, cobrava a dívida do Pedro? Ultimamente, ele estava cobrando todas as dívidas do Raimar. Pedro continuava andando armado? Sim. Qual era a arma do Pedro? Uma 38. Um revólver 38? Eu fiquei, pode ser que eu não tenha entendido muito, uma coisa que eu queria entender por que o senhor retornou à casa do advogado depois que o seu pai foi supostamente atingido? O senhor falou que ele não foi atingido, o senhor não percebeu. O senhor ouviu um barulho como sendo da lataria do carro, mas seu pai se debruçou, correto? Sim. Por que o senhor, com o seu pai, o senhor fechou, já informou como o senhor fechou a porta do carro? Sim. Pelo que o senhor relatou aqui também, o seu pai não chegou a colocar as pernas fora do carro. Não desceu. Não desceu, chegou a colocar pernas fora do carro. Por que o senhor retornou à casa do advogado? Porque foi a única pessoa que eu encontrei num sentido que eu ia para pedir ajuda. Não retornei à casa dele, é a passagem. É a passagem. O senhor ligou para ele, informando que seu pai estava passando mal. Ele passou aqui na porta, passou aqui. O senhor informou para o Raimar, o advogado, que seu pai estava passando mal, mas o senhor não sabia qual o mal que acometia o seu pai. Não sabia o que era. Ao chegar lá, que o doutor, o advogado, viu o seu pai, que o senhor mostrou que estava passando mal, ele chegou a cotejar com o senhor, falar com o senhor, que o seu pai tinha sido atingido por mal. Lá na loja, quando ele desceu do carro... Estou falando lá na casa. Não, na casa não. Na casa ele não chegou a cotejar com o senhor. Não, ele foi atingido por arma de fogo. Não, senhor.
Então o senhor afirma que o senhor não foi interrogado pela autoridade policial aqui em Barra do Corvo. Não, O senhor assinou um interrogatório seu, mas o senhor não sabia que era não interrogatório seu. sabia. Mas o senhor chegou a ser interrogado em São Luís, correto? Sim. E eles me disseram lá, não, eu ouvi eles falando que é para dar sustentação daqui. Que foi feito numa casa particular. Isso eu ouvi lá. Quem falou isso para o senhor? Os 3 delegados estavam lá. Doutor Lúcio, doutor Felipe. Falou que o seu depoimento lá seria para dar sustentação do Não, o depoimento. outro perguntou por que ele está dando depoimento aqui, vai dar outro depoimento para dar sustentação de lá, que lá foi numa casa particular. O senhor viu esse comentário? Sim, comentando lá. E lá, o senhor falou que mantinha todo o seu depoimento que o senhor tinha Sim, dado? sim, Foi mantinha. sim. E outras perguntas mais, o senhor se negou a falar. Amanheci calado. Permaneceu calado. Lá o senhor estava assistido também por advogado? Tava, Em São Luís? tava. Quem era o advogado? Era o Gustavo e o advogado do trabalho. Era o doutor Santos. Santos Ferreira. É. Então, na hora o senhor já falou para o Ministério Público que não viu ninguém, não viu nenhuma moto, não viu nenhum carro. Só ouviu o impacto. Pancada. A pancada no carro. A pancada como se fosse de um objeto, como um pau no carro. E o seu pai não chegou a sair do carro, não colocou nenhuma parte do corpo dele fora do carro. Isso não. Quando o senhor puxou a porta, ele já veio completamente para o lado. Quando o advogado assumiu a direção do carro, o senhor foi para o banco de trás, correto? Sim, O senhor chegou a auxiliar o seu pai no banco de trás? Chegou a segurá-lo segurei ele. no banco de trás? Segurei. O senhor já ajeitou e já segurou? Sim. Em relação à ligação do filho do Luzivan, do Luizão, do Jonathan, o senhor disse que soube que ele estava tentando entrar em contato com o senhor naquele dia 5, um dia anterior ao crime. Por quem deu essa informação? O senhor lembra quem deu essa informação? Eu fico sempre com o telefone ligado. O telefone é ligado. Então o senhor viu as ligações dele? Aí o senhor tentou ligar para ele Ligar e não deu. e não conseguiu? Não consegui. Porque o telefone que anda é o menino dele, ele não usava o telefone. Quando eu queria falar com o Luiz, que o menino estava trabalhando, eu mandava o Neguinho, eu mandava o Zé Antônio, qualquer pessoa, ia dar um recado para o Luiz, para ele fechar o gado. A dona Santinha, sua mãe, ela também participava dessa transação, dessa negociação com o Sim, ela vereador? também recebeu dinheiro. Então ela tinha conhecimento de toda a venda desse gado? Tem. Tinha conhecimento, sim. Sem mais perguntas, excelência. Ô Giás, o senhor quer fazer perguntas? Sim, excelência. Júnior, eu queria te fazer uma pergunta, porque até um dos motivos que tem batido muito forte nesse processo é a questão da liberdade. Porque teve um relato de fuga, que quis fugir do mandado de prisão, né? Eu queria que tu me dissesse como foi, através de quem tu ficou sabendo do mandado e por que tu foi para a casa do Antônio Filho. Eu estava na igreja, no velório do meu pai, sentado ao lado da minha esposa, perto da minha mãe, ao lado da minha mãe. E o Antônio Filho chegou e disse: olha, eu falei com o doutor Carlos agora, ele me informou que está decretada a prisão. Não sei se é a tua ou é do Pedro. Mas parece que é a tua. Aí eu ia sair para minha casa e decidi ir lá para a casa dele, Antônio Filho, porque na minha casa tinha muita gente do interior me esperando para conversar. Viu? E fui para a casa do Antônio Filho. Lá na casa do Antônio Filho, o doutor Carlos chegou na casa do Antônio Filho, ligou para o doutor Renildo e disse que ia me apresentar no outro dia pela manhã, 7h30 da manhã. Concordamos. Certo. Nesse espaço, quando tu saiu da igreja, a caminho da casa do Antônio Filho, tu encontrou com alguém ainda? O Luiz Augusto. Onde? Na frente da casa do Cordeiro. O que foi que ele falou pra ti? Ele Só falou disse, contigo? disse: Luiz, me deixou na casa do Antônio Filho, que tá o Branco quer voltar. Ele disse: não, rapaz.
resolve teu negócio aí. Eu disse, que foi? Ele tá nervoso? Não, parece que saiu um mandato pra ti aí. Ele disse, não, tudo bem. Ele foi pra casa Eu não do sei o que doutor aconteceu, pra Antônio casa do meu filho. Filho. Lá o doutor Carlos te procurou e te disse assim, tá resolvido, vai ficar pra O amanhã, doutor Carlos chegou, vão vir aqui te buscar, como é que o doutor ficou? Carlos chegou, falou com o delegado perto de mim, aí com o telefone, e disse que ia 7h30 da manhã me encontrar para me apresentar na delegacia. E eu fiquei na casa do Antônio Filho Quem tinha aguardando. falado com o delegado Sim. tinha marcado, certo? Quando o Luiz Augusto te encontrou no meio do caminho, ele te disse assim algo do tipo, rapaz, Júnior, isso aí não dá pra continuar não, procura o Carlos, não resolve isso aí. Não, ele disse, não, o cara que resolve isso aí, não resolve não. Foi, né? O cara já sabendo do mandato. É. Quando a polícia chegou na casa lá onde estava você, lá na casa do Antônio Filho, como foi que se deu? Ela chegou, chamaram, tu atendeu, tu resistiu, tu não quis ir, como foi que aconteceu? Não, Você pode dizer? lá na hora que entraram lá, pularam o muro, entraram lá, eu só Pularam fui- o muro? pularam o muro, Por volta de que horas? por volta de 5 horas. 5 horas da manhã. Inclusive foi o Major Marcos, de Imperatriz. Pulou o muro? Aí eu também só fiz, eu já nem já vou. Aí me vesti e saí, mas é Certo. Foi normal. para a delegacia e lá te perguntaram. Normal. Na noite anterior, até a noite que o promotor perguntou a questão das ligações, porque o acontecido foi numa quarta-feira, na terça-feira você estava em algum evento com a família, cunhada, irmão, alguma Eu coisa estava assim? lá na catedral, num evento de uma revista que a Nilda estava promovendo. Quem então estava lá da tua família? Seu Nezinho estava lá? Não, estava não. Cetinha, Estava só eu e a Janaína da família. É, né? E a Nilda. E a Nilda só. Pedro não estava. Que horas tu saiu desse evento para ir para casa? 11 horas. Hã? 11 horas. 11 horas? Tu estava sentindo alguma coisa? Ah, assim? eu comi um salgadinho que eu não posso comer aquele horário e me deu dor de barriga. Foi, né? Foi. Ele ficou em casa. Em casa. Qual assim uma despesa média, média mensal, que seu Nezinho tirava do posto tu teria que cobrir? Mensal. Semanal, aliás. Na média, por semana que ele tirava do posto e dizia, Semanal 200 mil. Semanal 200 ou mil. mensal? Semanal. Mensal passava 600 mil reais. Né? Tinha alguma despesa fixa, assim, mensal, de justiça, de pagamento de tributo, essas coisas? Tinha o advogado de Brasília, tinha o tributo, que é da Receita Federal, no antigo Alvorada, que é parcelado uma letra de 10 mil reais, e folha de pagamento de 75 mil reais entre posto e fazenda. Então, entre posto e fazenda e essas despesas giravam em torno de 120 mil por 200 mês, mil, certo? Dava 200 mil. Dava 200 mil. Agora a retirada dele era mais. O seu Nezinho tinha alguma outra renda, algum outro serviço, alguma outra coisa que ele oferecia renda a não ser as fazendas? Só as fazendas. O posto não dava renda. O posto só se mantinha. Então toda despesa de campanha, de advocacia, de justiça, de processo, Tudo de viagem, dentro da NT. funcionário, coisa para dar para o povo, tudo era de dentro das fazendas. NT participação da fazenda. Quando da morte do seu Nezinho, já tinha ficado negociado assim algum gado que o cara já tinha pagado adiantado, que o dinheiro estava na conta e ficou só para entregar? Já, o filho do seu Pedro Pistola do Pernambuco botou 30 mil reais na conta de NT participação 2 dias antes. Era de costume, às vezes, ele pagar adiantado e vir buscar as carradas. Todos eles, para tirar o gado no final de semana, pagava adiantado. Carregava, tirava a nota e ficava esperando o dinheiro para poder liberar Certo. o caminhão carregado, não era isso? Certo. Às vezes que foi entregue dinheiro em espécie, dessas vendas de gado, tu sabe me recordar desse último ano, do ano acontecido, ano passado, tu sabe me dizer assim, foi entregue tantas vezes em espécie, uma vez mais ou menos de tantos mil em casa, irmãos, outra na mão do gerente do posto e tanto. Eu estava em São Luís, minha esposa foi na frente, eu fui logo depois, na sexta-feira. E o pai me ligou, estava precisando de 125 mil. Como era que eu fazia? Eu liguei para 3 compradores de gado. Porque tem comprador de gado que tem o dia de uma carrada, e tem um comprador de gado que tem dia de 10. E 3 se vieram carregar. Trouxeram espécie. Cada um comprou sua carrada. E importou num valor de 125 mil e passei para o pai esse dinheiro. Esse dinheiro foi entregue para o pai no dia de domingo, espécie, na casa dele. 125 E 25 mil.
Foi um episódio relatado a questão de um sumiço de valor. Que De depois foi pedido 65 pra mil que a complementar. mãe pegou e deu pro Pedro. E pediu pro pai não dizer nada e nem dizer que foi roubado. O dinheiro foi dado pro Pedro. Quando eu cheguei de São Luís, o pai me contou. Aí logo depois ela disse, Mariano, vamos deixar esse irmão, tá na família, tudo. Eu disse, tá bom, pai, acabou. Isso é coisa... Se o senhor tá pedindo, a senhora tá pedindo, não se fala mais nisso. Aí mandaram para fazer esse valor de 130 mil para repassar na segunda-feira. 125. Seu Nenzinho fazia alguma outra coisa, alguma outra atividade, todos os dias da semana, a não ser andar nas fazendas? Ele andava na fazenda de 6 horas às 6 da tarde. 6 da manhã às 6 da tarde. Existia a possibilidade de seu Nenzinho passar uma semana sem andar em alguma das fazendas que tinha gado? Quando ele não tinha. Quando ele não tinha as fazendas. Depois que passou a ter, ele não passava mais uma semana sem andar em todas. Não. E depois que saiu da prefeitura, que a atividade era essa, ele ficou corriqueiramente Não, mesmo acompanhando. ele na prefeitura, ele ia lá 3, 4 vezes por dia. Teve um pequeno detalhe que, ao meu sentir, ficou um pouco obscuro no seu depoimento, quando se fala da questão do veículo, que a priori saiu uma história que tinha autorizado lavar. Eu queria que você me relatasse assim, porque você chegou na UPA no veículo, com seu pai, né? Sim. Me relate para mim, em qual carro você saiu da UPA para ir lá encontrar com o Dr. Renildo na Barreira? Qual carro você Na estava? Pajero que o Neguinho trocou mais o Luiz Augusto em frente à loja, na Pajero do pai. Foi, né? Você sabe dizer quem ficou com a chave da Ranger, da UPA em diante? A chave ficou lá no contato. Foi, né? No contato Você lá sabe na quem UPA. pegou ela? Não sei. Não, né? Porque também ficou aqui assim, você só se eu tiver equivocado, peço que você deve me interromper e me esclareça, porque foi o que relatou e ficou um pouco obscuro assim. Saíram da UPA, o Renildo entrou dentro do carro de vocês na Barreira. Quando foram no sentido de Presidente Dutra, já conversando, o Renildo perguntou para a caminhonete e o Antônio Filho disse, doutor, eu acabei de deixar ela no Lava Jato, mas se o senhor quiser, nós liga agora, nós volta nesse instante para mandar tirar. Sim. Foi assim? Em cima do quebra-mola da fazenda Chapada. Foi, né? Ainda dentro da cidade. Em cima do quebra-mola. E ele só disse, não, lá não tem importância. Só lá tem um sangue do sangue pai ali. do Júnior, não tem problema nenhum. Chegar em Presidente Dutra, eu Eu resolvo. resolvo. Foi isso? Foi isso. Quando você... Outra situação. Na questão do seu depoimento, lá na casa do seu irmão, o delegado que estava lá, o Felipe, né? Doutor Felipe. Sim, o Lúcio Reis. E o Lúcio Reis. O Lúcio Reis. Depois que tu prestou tuas declarações, que tu disse tudo, ele só disse assim, Júnior, tá encerrado, ou disse assim, doutor, lê aqui. Não. Como foi que aconteceu? Luiz Augusto foi que pegou o notebook dele, ele saiu para tomar água. O notebook do delegado? Sim, aí o Felipe deu para ele, dá uma olhadinha aqui. Para ele, Luiz Augusto. Pra ele, Augusto, doutor, dê uma olhadinha bem aqui. Ele mesmo disse, não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Foi assim, né? Satisfeito, assim. Vamos ficar. Depois que tu deste essa declaração na casa do Rico, tu assinaste, tu disseste às 7h30 da noite. Que hora que encerrou essa declaração lá na casa do Rico? Não, eu dei a declaração na casa do Rio pela manhã. Pela manhã. Pela Encerrou manhã. que horas? Por volta de 10 horas, 11 horas. Sabe que eu tive lá, na hora que estava encerrado já, porque aqui Tava lá. encerrado. Pronto. E tu assinaste 7h30 7h30 da noite, lá na casa da mãe, no banheiro. Depois que tiver levado para a delegacia, alguém te ouviu, tomou outro depoimento, Não falaram nem comigo. não falaram nem Não, contigo. não. Só na delegacia e não pro quartel. O doutor Renildo chegou a te interrogar alguma vez? Nenhum momento. Nenhum Nenhum momento. momento. Lá em São Luís, tu fosse reinterrogado? Sim. Lá em São... Por quem? Qual foi o delegado? Os 3. Aí ele estava só em São Luís. Só em São Em São Luís. Luís ele estava, no Ah. momento do interrogatório. Tu contou essa mesma história para ele? Sim. A mesma história para ele. Não, eu nem falei, só disse que eu não sei calado. Tu passaste quanto tempo aqui depois que foi preso? Como é que é? Quanto tempo tu ficaste aqui em Barra do Corda depois que foi preso? 40 minutos. 40 minutos. Aí te levaram logo para São Luís, na mesma hora.
Depois disso, eles te intimaram para alguma reconstituição, te avisaram para alguma reconstituição ou de algum ato desse processo? Tu Não. foi intimado, trazido para cá, qualquer coisa assim? Não. Nunca mais, só no dia da audiência aqui, perante já o juiz. Eles fizeram uma variação entre tu e o vaqueiro, alguma vez? Também não. Tu chegaste a ver esse vaqueiro preso? Não. Também não. Não. E o Luiz naquele dia aqui na... Da audiência aqui. Não foi feita nenhuma cariação, não foi feito. No dia que foi ouvido, eles recolheram a tua roupa, lá na casa do Rico, eles recolheram a tua roupa, a roupa que tu tava. Eu que ofereci a roupa e disse 3 horas para a delegacia entregar. E mandei o menino lá, não tinha nem estava o Genildo, nem estava o Lúcio Reis e nem estava o Felipe. Certo, aí o que foi feito? Vieram receber minha roupa no outro dia, pela manhã não estava preso. Ah, quando tu estava preso, eles levaram a tua roupa. Levaram. Levaram a tua roupa. Somente. O senhor quer um esclarecimento, doutor? Só requerimento. Então, se não há mais perguntas dos defensores, podemos encerrar a gravação e encerrar o então. Essa...